Cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Pegue a enxada, porque o trabalho duro e a zoeira vai começar. Até o carro que lá vem pedrada. Teremos se fudendo, mas não há piada. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Estamos de volta com mais um periculoso programa Pânico pelas insinuantes plataformas da Jovem Pan. Ao programa mais limpinho que as toalhas de Dudu Carvalho. Vamos agora para a Ria de Pensadores. Mário Serve Costela. Lembrem-se, desistir é para os fracos e façam como eu, então, que nem tenta. Quem cala sempre consente. Apenas não querem discutir com alguém chato pra cacete. Isso já aconteceu comigo várias vezes, menos com o Boulos, que eu entrevistei ele perfeitamente. Temos a vinheta? Tem vinheta na Pode tela. soltar, por favor. No programa de hoje vai ter muito conhecimento jorrando por aí. É uma água que jorra. O cara é arqueólogo, manja muito de assuntos bíblicos. Eu estou na cidade de Tiro. O homem que fala desde a volta de Jesus. É o Apocalipse, Chal. Não, o Apocalipse. Os virtuosos foram para o céu. Com vocês, Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Nossa, isso é entrada do Está aqui o nosso querido Rodrigo Silva. Está aqui o livro, best-seller, Ceticismo da Fé. Para você que é jovem, para você que está na universidade, para você que é um secular, que não tem mais fé, não acredita mais em nada, e você sempre precisa de uma razão. Você sempre precisa de um conceito para acreditar. Você precisa ouvir uma história para acreditar em alguma coisa. E Deus não é isso. Não. Deus não é uma ideia. Deus não é algo que alguém bolou. Deus é Deus. Simplesmente Deus. Quem acredita em Deus sabe o que é Deus. Boa. Só que o que acontece? Professor Samidana, por exemplo, Questiona. ele questiona. Ele fala, Muito. não, mas eu quero as provas. Ele que quer. é o que todo mundo quer. Ele quer o imposto de renda da fé. Ele quer. E o que a gente dizia aqui é o seguinte: até então, o que estava no livro sagrado do nosso querido Davi, do rei Davi, todo mundo falava, não tem prova. Tá no livro. Cadê? Precisou. E um arqueólogo em 95, isso estava escrito no livro sagrado lá atrás. Certíssimo. Precisou um arqueólogo, um Zé Mané, um Zé Ruela, escavar, achar o negócio para ele acreditar. Ele falou, agora sim eu acredito. Agora tenho provas. Por que isso, Rodrigo? Olha, eu tô com um desafio que falaram que ele não vai ler meu livro. Por que, Rodrigo? Agora eu não sei. Só um prefácio. Por que o ser humano é assim? Sabe por quê? Porque se eu leio Nietzsche, você pode ler meu livro. Claro. Não, mas eu leio vários livros. Não é que eu sou Vai devagar. Leitura, não. Tô brincando com você, mas essa tem questão que ler do achado, e absorver, Emílio, mas eu entendo, sem querer fazer jogo de comadre aqui, até o título do livro é um paradoxo, o ceticismo da fé. Porque, por incrível que pareça, eu como crente sou talvez o mais cético que tem aqui. Essa questão, por exemplo, que você falou, do lado de lá, vou chamar do lado de lá, não rotulando como se fosse time de futebol, do lado do ateísmo metodológico, existe também uma fé naquilo ali, custe que custar. Então eu vou contar essa história que você falou do Davi. Foi em 1991, só corrigindo. 91, um grande epigrafista da França chamado André Lamer descobriu na estela de Mecha, que é um artefato que está lá no Museu do Louvre, que havia a expressão Beit David. E alguns de vocês são judeus, sabe? Beit significa casa, David, Davi. Beit David, de Bayet, casa de Davi. Mas aí é uma expressão que significa a dinastia de Davi. Resultado, o cara foi escrachado na Sorbonne, mesmo sendo um grande figurão, porque falar que o rei Davi existiu era uma coisa tão sem sentido, como se eu falasse agora aqui que eu sou terraplanista. Não sou. Sim. Resultado, ele ficou quieto, perdeu artigos científicos. Um ano depois, 92, foi quando o professor Avram Viran faleceu, do Hebrew College. Ele descobriu na cidade de Dan, na verdade não foi, ele foi a secretária, mas sempre a fama fica pro arqueólogo, uma inscrição do período do 8º século com o Beit David. Tentaram de todo jeito desacreditar a coisa. Aí depois que realmente Davi existiu, falaram, não, tá bom, ele existiu, mas ele não foi o rei do Reino Unificado de Israel. Agora, ano passado, nós estamos em 2022, 2021, fizeram um artigo na Sorbonne, 23
Obrigado. Fizeram um artigo na Sorbonne, na França, lá, onde você consegue ler as letras em relevo. O que tem embaixo que relevo. E descobriram que André Lamer já estava certo desde lá atrás. Que lá estava escrito Casa de Davi. Há 2 provas arqueológicas existentes de Davi. E eu agora vou com a turma do NASP, até um abraço aí para todos os alunos do NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, onde dou aula. Agora nós vamos em julho com alunos do NASP e outros também que não são alunos do NASP, para a escavação em Lachish, lá em Israel, onde com o professor Joseph Gaffin, que é o meu primeiro professor de arqueologia, e nós estamos comprovando que existiu o reino unificado de Davi, a fortaleza de Davi, comprovações de Davi datadas desde lá de trás. Aí, não, tudo bem, mas não pode ser desse jeito. Então, dos dois lados, por isso que eu vou defender também o cético. Do lado do cético, mas do lado do crente, às vezes tem uma autoafirmação desnecessária. Porque uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Essa é uma advertência que vale para ambos os lados da discussão. Porque você também é arqueólogo, né? Sou arqueólogo. Você tá dos dois lados do... dos dois lados. Até quando falo os dois lados, a gente tem que entender também que criou-se uma falsa dicotomia, que você tem o religioso de um lado e a ciência do outro. Perfeito. E isso é falso. O que você tem é histerismo de um lado e histerismo do outro. Tem histerismo no lado da ciência também. Do lado da religião tem gente que tem aquela ideia, sei lá, nirvânica, vou criar um neologismo assim, que tudo é bonzinho, tudo muito velhinho. Não, você tem muitos podres, às vezes, crimes em nome de Deus. Sabe? Isso é terrível. Crimes em nome de Deus. Mas também tem crimes em nome da ciência. E você tem pessoas de caráter do lado da ciência e do lado da religião, e pessoas que são religiosas e trabalham com ciência. Vou dar um exemplo rápido aqui. Todo mundo sabe do DNA. Francis Collins mapeou o genoma humano e ele escreveu o livro The Language of God, a linguagem de Deus. Eu sugiro a leitura desse livro. E o que vai chamar a atenção de vocês é que Francis Collins, ele declara num dos capítulos do livro que ele só veio a público admitir a força religiosa que ele tem, porque se na época da pesquisa do DNA ele falasse quão religioso ele não teria o patrocínio para fazer a pesquisa e seria execrado. Ia falar, agora que eu mapeei, que não tem mais o que falar, sou crente, ponto. Engulam essa. Eu tô falando isso porque também tem aquela falsa sensação que o crente nunca é discriminado na academia, mas existe preconceito com a pessoa por ela ser religiosa. Sim. Então, mas por exemplo, outra coisa, aquela Eva mitocondrial, que foi outra pesquisa, porque tá no livro. Certo. Tá no livro... Você falou o livro, Céfalo, a Bíblia, né? A Bíblia, claro. Sim. Tá na Bíblia. Torá. Tá na Torá, a gente estudou Gênesis e tal, tá lá. Não, isso é uma balela tal. Precisou o quê? Fazer um estudo para descobrir que a mãe passa para mulher tal. Todos nós viemos de uma mãe só. Certo. Que é o que fala, mas precisou a ciência ir lá para o ser humano poder acreditar na Eva. Porque senão ninguém acredita. Fala, porra. Nem existiu. Sim, mas você vai muito para Israel, correto? Cheguei de lá semana passada. E eu acho que existe uma dificuldade até para fazer as pesquisas, porque dentro da religião judaica tem a história do Aron HaKodesh, que chama Armário Sagrado, que o cara não pode pesquisar, abrir, diferente do cristianismo, você não pode cultuar as pessoas, né? Exatamente. Os deuses, os santos. Isso daí... Porque Moisés alguns falam que sabem onde está enterrado e outros falam que não existiu isso. Tem uma dificuldade quando você coloca a religião para misturar com arqueologia? Em todos os lados você vai ter dificuldade. Eu vou transmitir o que você falou em outras áreas. Tá bom. Tem dificuldade quando mistura política com ciência? Lógico. Tem. Isso significa que a política e a ciência não podem andar juntas? Covid a gente viu. Sim, perfeito. Só que isso significa que um político não pode ser que um político não pode ser cientista? Lógico. Então, o problema é que às vezes os maus exemplos nos deixam sempre com o pé atrás. Quando você falou de Israel, existe esse problema. Só que a Universidade Hebraica consegue conciliar isso muito bem. A Universidade Hebraica de Montes Claros, que eu estou afiliado, mas tem outras universidades também lá, afiliado como pesquisador visitante, né? Há outros lá. Então, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto são rolos sagrados. Certo. E eu nunca vi um protesto dos religiosos racídicos ou dos Hassidim lá. Tira os manuscritos do Mar Morto, eles têm que ser queimados, conforme diz a Torá. Então, Israel é um bom exemplo que você deu, porque Israel consegue conviver com o sagrado e o profano numa boa. Legal. É um país que começou com ideais socialistas, Ben Gurion,
o próprio Sionismo. Herzl, o sionismo, o Estado judeu, são modelos socialistas. O kibbutz, aliás, permita-me dizer, eu tenho um problema, porque eu sou meio pró-Israel. Então eu falo coisa com ela do Flamengo para um flamenguista, né? Mas para mim, Israel é o único socialismo que deu certo, foi o kibbutz. Sim. O resto é Porque balela. tem tecnologia, Porque tem tem lucro, dinheiro também, né? Não, mas não, Tem dinheiro hoje, desculpa discordar. Socialista Mas sem pensa dinheiro... num deserto que você planta alguma Exatamente. coisa. Mas com dinheiro, pô. O judeu, esse é uma coisa, um mito que passou, que até é uma das propagandas antissemitas, que o judeu tem dinheiro. Não, eles têm dinheiro para manter Quando começou a tecnologia. Quando começou a história dos kibbutz, os primeiros que foram para lá foi enfrentar mosquito da febre amarela. Não pensa no Israel de hoje, bonitinho, não. O pessoal ralou pra caramba. Era todo mundo ficar na beira de Kibbutz é uma comunidade onde as pessoas vão lá e plantam alguma coisa. Exatamente, e vive e tudo mais. Hoje até o kibbutz não é mais o que era no passado. Muito maconheiro também no kibbutz. Tem. Hoje. É bom deixar O claro. Sami fez intercâmbio. É bom deixar claro que tem muita maconha rolando em kibbutz. Ô, louco. Faz parte. Isso não é bom. Se Não fosse é bom, bom, não seria é um bom maconha. sinal. Sim. Seria boa conha. É isso aí, professor. Então, mas deixa eu falar um negócio, Vai que professor. rola um cargo aqui para humorista e eu tô candidatando. Deixa eu falar. Ó, deixa eu passar o Instagram o Instagram dele. Ele tem um canal no YouTube. É muito legal, ó. Você tem que seguir. É Rodrigo Silva Arqueologia. E esse livro eu achei interessante, porque lendo aqui, é o seguinte, o que ele fala? Ele fala que esse livro é legal para você que é pós-moderno, secularizado, você que não acredita na coisa. E ele fala o seguinte, esse livro, quem disse aqui é o Fábio Augusto Darius, ele indica para quem realmente tem esse pensamento, que é a maioria do pessoal de hoje em dia, né? É a maioria da galera hoje em dia é esse pensamento. Ele precisa de prova para tudo. Mas se você for olhar, é um ledo engano achar que a Bíblia é um livro que dispensa as provas. A Bíblia foi o livro que mais me incentivou a questionar. Deus fala para Israel assim, ponham-me à prova se eu sou Deus ou se eu não sou. No livro de Isaías fala, vinde, arrazoemos. Essa palavra meio arcaica, arrazoemos, no hebraico, significa, vamos colocar a mente para pensar mesmo, tá? Vamos usar a mente para pensar. Jesus Cristo foi o maior questionador. Quando eu cheguei aqui, eu vi que vocês estavam... Prazerão, gostei de te ver pessoalmente ali, viu? Gosto do senhor mais. Nossa, eu gostei do jeito que você estava fazendo a entrevista ali. Muito obrigado, o mundo vai acabar e nós vamos subir. E ele falou um negócio, eu estava prestando atenção ali do fim do mundo. Na Bíblia, Jesus não coloca o acento nas guerras nem nos terremotos. Se eu pegar, eu tenho uma Bíblia velha ali, se vocês quiserem, eu ler. Jesus não fala que o fim do mundo iria acontecer porque ia ter muito terremoto no mundo. Isso vai surpreender todo mundo. Jesus justamente desconstrói o que a maioria das pessoas te responderam na rua. Olha. Qual é a linha de raciocínio? Posso pegar a Bíblia em 5 segundos aqui? Traz a Bíblia. Dono. Traz a Bíblia aí da tela. É uma Bíblia... Velho Testamento. Essa aqui é Velho Testamento mesmo, que essa Bíblia minha, a capa tá arrancando. Ah, boa. Essa é boa. Essa é legal. Mesmo. A letra grande. Ainda tem um autógrafo de Gutenberg aqui na ponta. Ó. Isso é uma Bíblia lida, ó. O cara tem a Bíblia, ela não abre a leu uma vez. Isso é uma Bíblia lida. Nossa, fica só aberta aqui, ó. Olha, uma Bíblia. eu vou ler pra vocês rapidamente aqui, que horário de TV, horário... Bíblia de hotel é lacrada. Mateus capítulo 24. Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras e enquanto caminhava, os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Quando eu dou uma aula assim no templo, vocês já foram para Jerusalém, né? Pra Israel? Não, tem que ir. Eu vou fazer um convite para vocês irem comigo um dia, viu? Eu vou marcar. Vou dar uma aula de arqueologia para vocês lá. Você já foi, né? Eu mostro em loco ali, tem pedras de calcário de 13 metros, é coisa incrível. Jesus olhando falou, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Certo. Mais ou menos o que você perguntou. Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém engane vocês. Ou seja, fique esperto. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, mas não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas isto não é o fim. Entendi. Não é um sinal pra alguns, né? Para alguns. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, essas coisas serão o princípio das dores. Não é sinal dele, né? Não é o sinal. final. E vamos ser sinceros, desde quando tem fome no mundo? Pô, praga, fome tem ano.
Desde quando tem terremoto Vacas no magras mundo. e vacas gordas. Então, não é que eu tô tirando agora que essas coisas faziam parte dos sinais da volta de Jesus, como classicamente a gente fala até na minha igreja. São sinais. Mas não é desse jeito que o pessoal tá colocando. Nossa, teve um terremoto agora no... Eu estava lá, eu vi o tremor de terra em Tel Aviv. Eu estava em Tel Aviv, eu senti resquício do tremor de terra da Síria. Tá certo? Agora Jesus vai voltar. Por quê? Porque teve um terremoto na Síria. Ele não quis dar Ontem essa teve um no ênfase. Afeganistão lá. Tremeu tudo. Ele não quis dar essa ênfase. É que é interpretativo, Então, mas né? peraí. E a profecia do Ezequiel, que agora tem peixe, sempre que vai pra lá agora. Aham. Diz que tá cheio de peixe no Mar Morto. Os caras estão abrindo. Tem sal pra caramba e boia. Diz que estão abrindo. Pesca e pague. Pesca e pague. Olha, Pesca e pague no Mar Morto. Eu sei que eu vou entrar no campo da hermenêutica. E agora? E essa? Eu tenho uma grande amiga que até eu sugiro um dia vocês trazerem aqui quando ela vier ao Brasil, que é a Aline, que tem o canal Israel com a Aline. Muito gente boa. eu acho Muito que ela bom. que fez o vídeo lá. Ela fez um vídeo lá. E, aliás, um abração pra Aline, se ela estiver nos assistindo. E a Aline sabe que eu tenho uma visão diferente do que ela fez no vídeo lá. O que ela fez? Ela mostrou esse lago que você tá falando aí, com peixes e tudo. Ela mostra, ela mergulha, ela mostra e tudo mais. Mas muita gente tá assistindo a gente em casa, nem sabe o que é profecia de Ezequiel, né, gente? Eu acho que é bom explicar. Tem uma profecia em Ezequiel 47 que fala que o mar, que haveria um rio que sairia de Jerusalém, do trono de Deus, ele ia crescer, ia descer pelo Cedron, Vale do Cedron, até chegar ao Mar Morto e que ele daria peixe. Ponto. Aí o que acontece? O Mar Morto está literalmente morrendo. Desde que eles começaram a medir, o Mar Morto já perdeu mais ou menos, acho que é 1 metro por ano. Isso é muita água que se perde. Porque o Mar Morto ele é alimentado pelo Rio Jordão, por alguns outros riachozinhos assim, e por fontes subterrâneas. Mas como ele para e não vai para lugar nenhum, todo o calcário, todo o sal, todo o enxofre que tem ali, ele fica com uma salinidade muito grande, não tem vida nenhuma lá, a não ser turista, mais nada. Tem uns pouquinho, um tipo de alga que sobrevive ali, de alga, né? Alga é mulher. Tem uma alga também, uma turista lá, mas tem... Dona Olga lá. Tem uma Dona Olga lá. Então o que acontece? Agora que ele está perdendo água, porque o pessoal está tirando água para a Jordânia, porque faz parte do acordo de paz de Israel, da água para a Jordânia, está tirando água para a agricultura, o Rio Jordão está diminuindo o leito dele. Automaticamente tem menos água caindo no Mar Morto. Como evapora mais água do que cai, ele está diminuindo. A primeira vez que fui para Israel foi em 98. Cada ano eu tenho uma foto dele menor. Como ele vai recuando, o que acontece? O sal que estava concentrado aqui fica, mas aquelas águas que ficam brotando por baixo não param de brotar. Só que quando elas brotam, elas derretem o sal que está aqui, faz um oco, a terra cede, cai e provoca uma cratera chamada Bolani. Não tem tradução em português para essa palavra. Bolani mesmo. A palavra hebraica. Além disso, o que acontece? Nos lugares onde o sal já derreteu e foi embora, forma esses laguinhos pequenos e piabinhas estão surgindo ali, que a gente nem sabe se foi alguém que jogou. Piabinha chama peixe aqui. Eu sou mineiro. Não, mas tem peixe. Pequenos peixes. Mas falar piaba aqui em São Paulo não faz sentido, não? Faz. Piabinha faz. Então, o que acontece? Tá surgindo esses peixinhos ali. Ó a peixaiada no Mar Morto, aí, galera, gente. Mas estão vendo? Isso pra mim é uma piaba. Não é piaba, né? É peixe, porra. É peixe, né? Girino. A boca. O girino, Peixinho, porra. Peixinho. Dá pra fazer um fritadinho. Dá. Mas eu, particularmente, até foi do canal Israel com a Aline lá que vocês pegaram. Então, eu, particularmente, vejo isso apenas como um fenômeno natural. Eu não encaro como sendo cumprimento da profecia, porque quando eu olho a profecia de Ezequiel, não é disso que está falando. Lá fala de um rio que ia vir de dentro de Jerusalém, e esse rio é crescendo à medida que ele fosse descendo para o Mar Morto. Essa aqui é a... Essa é a Aline. Pô, gente bonita, boa né? demais da conta. Porque tem um endereço dela. Casada e com um filho. Casada? Nossa, mas ninguém falou nada. Mas ela é brasileira? Ela é brasileira israelense. Ela é judia, do Rio Grande do Sul. Mudou-se para Israel, fez a Aliá. Hoje fala hebraico fluentemente, casou-se com um israelense. Faz conteúdo, né? Curiosidade de Israel. E, olha, vale a pena, gente. Eu não tô ganhando nenhum com isso, mas vale a pena. Muito legal. Só que aí, vocês podem até trazer a Aline para ouvir a opinião dela. É diferente da minha. A minha opinião é que isso que eu descrevi para vocês rapidamente, não sei se ficou claro pro pessoal entender. Sim. Para mim é apenas um fenômeno da natureza. Da natureza, e o Mar Morto não está revitalizando, ele está morrendo, mas eu falei, a Aline pensa diferente.
Só queria deixar isso claro. O que a Aline diz? A Aline acha que é o cumprimento da profecia de Ezequiel. Eu vou discutir com Ezequiel. Porra, você acha que eu vou acreditar no Ezequiel ou você... Igual a chuva de sangue. Todo mundo vai achar que você vai abrir o guarda-chuva, vai começar a cair. Mas você não bota fé na profecia, não? Eu boto fé na profecia. Eu vou responder até com uma frase do Francis Collins, já que eu citei o Francis Collins. Perguntar pra ele assim, Francis Collins, mas você acredita em milagre? Que ele estava questionando algumas coisas aí, né? Ele falou, acredito, mas você está duvidando disso? Ele falou, eu acredito em milagre. Só que o meu critério para chamar alguma coisa de milagre é um pouco mais alto, porque eu sou cientista. Então eu acredito na profecia. Só que o meu critério para apontar isso aqui for o cumprimento profético é um pouco mais elevado. Posso dar um exemplo de uma profecia que eu creio? Sim. Quando eu estava aqui, eu vi que vocês pegaram umas imagens minhas ali. Vocês pegaram uma imagem minha que eu estava mergulhando no Líbano. Caramba, depois eu tenho que contar pra vocês. No Líbano, quase que eu não estou aqui, porque... Caramba. Sério, é verdade. O pessoal do Hezbollah queria me pegar. Sério? E começaram a gritar que eu era israelense, que estava ali infiltrado do Mossad. E quase que eu não tô aqui. Depois eu conto essa treta. Foi feio mesmo. E aí? Peraí, pô. Eu só vou contar a profecia e entro nisso rapidinho. Exato. O que acontece? Não, porque eu sei que TV, um segundo aqui já perdeu o tempo. Eu mergulhei em Tiro. E vou falar uma profecia de Ezequiel. E quando eu mergulhei com cilindro mesmo e tudo, eu lembro de uma profecia de Ezequiel do ano 580 a.C., aproximadamente, 587, onde ele fala, ó cidade de Tiro, como você falou bem feito em relação a Israel, Deus me mostrou o que vai acontecer com você. Tô resumindo. Você vai ser engolida pelo mar. As suas pedras serão lançadas no fundo do mar. Ninguém mais morará em você. E você se tornará... suas pedras se tornarão enxugadouro de peixes, de redes. Quando eu mergulhei lá, eu pude ver, ali embaixo, todas as ruas de Tiro embaixo d'água. Igual a profecia falou. Todas as ruas de Tiro. Falei, gente, isso aqui é incrível, o que ele falou. E do jeito que ele falou, porque Nabucodonosor destruiu a cidade, depois veio Alexandre o Grande, destruiu a cidade, do jeito que ele falou, pegou as pedras, jogou no meio do mar para fazer um istmo, tava tudo debaixo do mar. Falei, uau, fantástico isso aqui. Quando eu voltei, que me enxuguei com cilindro e tudo e tal, e fomos almoçar, Laura tava comigo. Aí, quando eu fui Laura, pra quem não sabe, é minha esposa, viu, gente? Certo. E a vantagem de ser casada com um arqueólogo é que quanto mais velha você fica, mais interessante se torna. Você vai Aí, o que acontece? Quando eu fui almoçar, eu vi várias colunas, eu conheço o olhar arqueológico, de Tiro, no porto. Colunas antigas ali. E sabe o que estava ali em cima das colunas, secando ao sol? Redes de pescador. Agora vem o meu ceticismo que me leva a crer. Eu não creio que profecia pode ser um negócio igual a música de Roberto Carlos quando você está na fossa. Qualquer uma vai contar a sua história. Então, toma um pontapé no traseiro da namorada e vai ouvir Roberto Carlos. Parece que ele fez a música no dia anterior pra você. Sim. Você entendeu? Então, profecia não pode ser uma coisa genérica assim. Sim. O professor Peter Stoll, que era já falecido, ele era da área de estatística e ele trabalhava com probabilidades combinadas. E ele jogou a probabilidade combinada apenas dessa profecia de Ezequiel cumprir por coincidência. Como o cara que joga 5 números na loto aí e coincide e fica milionário. Qual a probabilidade matemática dessa profecia, com todos os detalhes que eu expliquei e os que eu não dei, acontecer? E eu vi lá as redes de pesca em cima das, sabe, secando. 2.600 anos depois. Sabe qual seria a probabilidade? É como se você inundasse todo o estado do Texas. Ele usou o Texas como referência. De moedas de $1 dime. Todo o estado, a 1 metro. Ia dar bilhões de dólares, não ia dar? Aí ele fala o seguinte, todas essas moedas serão suas, com uma condição. Você vai pular de um helicóptero aleatoriamente, vai enfiar a mão e vai tirar uma moeda. Em todas as moedas tem uma moeda com um X. Se você enfiar a mão e tirar uma moeda com um X, essa é a probabilidade. Todas as duas são suas. Essa é a probabilidade estatística dessa mísera, vou colocar assim, não pejorativamente, dessa simples profecia de Ezequiel se cumprir exatamente como ele falou. Caramba. Então eu creio em profecias, eu creio em milagres, mas como o Francis Collins, o meu padrão é um pouquinho mais exigente. Então, mas por exemplo, os profetas, o que eles previam era 500 anos, 1000 anos antes. O caso de Ezequiel. Esse é que é o negócio. Porque o cara falava um negócio 1000 anos antes, acontecia que agora, que já faz 2000 e tralalá, que aconteceu, entendeu? Esse é que é o grande... Esse que é o grande. E de tudo aqui, eu falo pra vocês, gente, de coração agora, sem querer ser romântico demais.
Eu quero que Jesus volte porque vai ser a coisa melhor desse mundo, sabe? Sabe qual a oração que um ateu sincero pode fazer? Você vai... Senhor, que tu existas, amém. Porque se Deus existir, tudo que vocês estão falando aí de problema político, que eu acompanho vocês direto, assisti tudo, todas as ameaças que vocês tiveram, tudo, eu sou fã de vocês. Legal. Tudo isso que vocês estão falando vai passar. Agora, se Deus não existisse, se essas promessas da Bíblia forem mera balela, aí eu vou ter que me reportar a Fernando Pessoa, que diz o que é o ser humano, senão cadáver adiado que procria. Como que se daria essa volta e como que você acreditaria já que seu padrão é elevado? Porque de repente ele já tá aí, Henrique Cristo, e a gente tá zoando ele, e a gente tá ferrado, né? Inclusive, parabéns, Henrique Cristo, é aniversário dele hoje. É aniversário do Henrique Cristo hoje? Aniversário, ninguém é obrigado a crer. E como que seria o padrão elevado aí que você tem pra acreditar? No pai, né? Gente, o Henrique Cristo, ele é genial aqui, cara. Ele é. Uma vez falaram assim, mas Jesus, quando teve no mundo, ele era humilde. Foi no Ratinho isso. Ele andava, você só anda de avião. Posso explicar? É pra cumprir a profecia do meu pai, que eu voltaria entre as nuvens. Tá vendo? Ninguém é obrigado a crer, eu só queria dizer. Mas olha, justamente para responder isso aí, eu sei que alguns falam a questão de interpretação, eu vou com o que o próprio Cristo falou. Ele falou que haveriam falsos cristos. Então, se alguém tá por aí e a gente tá fazendo hora com a cara dele, não pode ser aquele que falou que voltaria. Por quê? Porque ele diz o seguinte: logo em seguida a tribulação desses dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados. Eu tô lendo Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e muita glória. Então, quando ele voltar, não é algo que a Jovem Pan vai precisar noticiar, nem vai precisar passar por WhatsApp, nem por TikTok. Todo mundo vai ficar sabendo. Então eu estou no aguardo, você tá entendendo? E quem conhece o que é de qualidade não é enganado pelo que é falso. Quem conhece uma bolsa de grife não vai ser enganado por uma da 25 de março. Ô Rodrigo, e como é que é a aparição de Jesus no Velho Testamento? Que é muito questionado. Sim. Ok, eu vou responder você depois. No Velho Testamento, o nome Jesus não vai aparecer. Tem a esperança judaica da vinda do Mashiach, do Messias, do ungido. E quem é esse ungido? Então há vários elementos que falam do ungido. O livro de Isaías 53, que o judaísmo clássico entende como sendo Israel e não o Messias, nos manuscritos do Mar Morto, é interpretado como sendo o Messias. E nos textos do Mar Morto diz que esse Messias era divino e humano. Ele haveria de morrer. Ele haveria de ressuscitar. Isso nós temos nos textos do Mar Morto. Ele haveria de exercer, através da ceia, o seu ministério. Ele haveria de fazer milagres. Então, durante todo o tempo, Israel estava esperando por esse Messias em profecias que foram feitas séculos antes. Inclusive, eu aconselho o pessoal a estudar as profecias de Daniel, porque lá tem Daniel capítulo 9, dando até a época quando o Messias chegaria. E isto não é interpretação cristã. Isso é uma interpretação tão judaica que a comunidade que viveu no Mar Morto estava fazendo os cálculos e sabiam que o Messias chegaria na época que Jesus apareceu. Tanto é que, pelo fato do judaísmo não reconhecer Jesus como Messias, quando o templo foi destruído, na época do Talmud, há uma maldição na Guemará a quem estudar Daniel. Sabe por quê? Fala assim, a gente não pode mais ensinar Daniel, que seque a língua de quem ensina o livro de Daniel, porque a profecia aconteceu, mas o Messias não veio. Só que a profecia cumpriu na época que Jesus veio. Mas como não reconhece que veio de forma humana. De forma humana. Então a profecia Mas foi uma confusão essa época lá, hein? E só uma frase Tava mais final. confuso lá do que agora. A turma acha que tá confuso aqui. Eu acho que hoje tá pior, viu? Você acha que tá pior? Sério, você acha que tá pior ou não? Eu não sei. Eu acho que tá facilitado. Na verdade... Tá facilitado porque hoje. o Simpson, aliás, o seu livro, desculpa, Emílio, mas o seu livro você dedica um capítulo só pro Homer Simpson. É verdade. Eu acho que tá facilitado. Capítulo 5. Caraca. Aliás, eu acho que agora tá muito mais facilitado, porque eles estão colocando até no desenho. Por que mereceu um capítulo só pro Homer Simpson? Exatamente. Mas, Marge, eu vou falar com o Google. Guri. Guri, não faça isso comigo. Bom, eu dediquei porque o que acontece? Eu descobri que Paulo... Eu tenho vários mentores e Paulo é um deles. E Paulo falou o seguinte, eu fiz-me fraco
para ganhar o fraco, fiz-me grego para ganhar o grego, fiz-me judeu para ganhar o judeu. Paulo não estava sendo hipócrita. Ele estava falando, eu tenho que falar uma linguagem que atinja a pessoa. Se eu quiser criar um canal de diálogo e não um canal de lacração, eu tenho que falar a linguagem da pessoa. Então, na igreja, eu tenho que usar uma linguagem na hora do culto. Aqui, eu tenho que usar outra linguagem, tá certo? Eu pedi a Bíblia aqui, mas porque vocês abriram a oportunidade. Mas eu não posso sair daqui com a ideia assim, pô, que saco, não vamos trazer esse cara mais não, que foi um fiasco. Não. Vocês entenderam a questão? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que dar liberdade do outro continuar discordando de mim. Eu tenho que criar com você um diálogo que mesmo que você termine o diálogo discordando de mim, você fala assim, eu conversaria de novo com o Rodrigo. Mas isso e não fechar a Sim, porta. exatamente. É nesse sentido que eu usei a linguagem do Homer Simpson, a linguagem atual, porque eu quero atingir aquele jovem que ele não vai conversar comigo. Vocês mesmos são mestres nisso. A linguagem que você usou jornalística hoje não é a linguagem do jornal tradicional do Boris Casoy. Ele é de taipas, inclusive. Não, você entendeu? É ralé, isso aí é ralé. Tem que ser elegante. Não é linguagem. Isso aí, não é linguagem. Ele tá criando, é dialeto. É dialeto, Deixa né? com a casinha de Ele taipas. não sabe fazer a outra. Agora, pra não discriminar, deixa ele falar, porque eu quero ler. O Sami? Você quer o Buda. Dinossauro. Vai perguntar do Velociraptor de Jesus. É porque eu tô ouvindo aqui só os crentes, eu quero Não, mas ouvir não é que o Sami, ele não acredita. Mas é por isso que eu quero ouvir ele. A Arca de Noé, ele quer uma foto da Arca de Noé. Ele quer uma pra selfie falar da de Deus. época. Exato. Ele quer uma selfie de Deus. Ele quer. Não, a gente outro dia até falou aqui sobre a Arca de Noé, e aí eu falei que dificilmente tinha alguma prova Mas você tá certo, disso, não tem. mas o Emílio viu provas e Ele mandou... tava lá. Não, claro que tem provas. Ele Não, tava tem ouvindo. provas Ele do ajudou. dilúvio, né? Dilúvio. Ele ajudou. Da arca, não. Mas é madeira. Na verdade, assim, deixa eu corrigir. Tem 43 achados da Arca de Noé. Olha aí, ó, tá vendo, Sam? Nenhum deles comprovado. Nenhum, mas tem achado. Mas Tipo tem. Titanic. É igual... Olha lá, ali, esse mesmo, igual por o Henrique exemplo, Cristo, tem vários. esse aí é só uma formação geológica. Esse aí já foi desmentido. É uma Esse- formação geológica. E vou te dizer uma coisa mais. A palavra para arca, não sei se é tevá em hebraico, acho que é tevá. O Zuckerman que fez. Acho que é tevá. Tevá. É uma canastra. É um caixote. Ah, tá certo. Ela É não tipo tinha uma balsa. Tipo uma É um baú. um baú. Isso, é um baú. Por isso que a Bíblia traduz por arca de Noé e não barca de Noé. Ela não tinha aquele formato. É só olhar o texto hebraico. Agora, eu queria te perguntar, que todo mundo exige, é a questão de onde veio o universo. Porque o universo, tava vendo aqui, tem, pelo Tá lá cálculo, vendo. tem 400 bilhões de Tá anos. com a inteligência artificial. Excel do Também mundo. tem bilhões de galáxias. Então, se a gente perguntar, eu também gosto muito de estatística, se a gente perguntar qual que é a chance de ter alguma vida inteligente em algum planeta de alguma galáxia, é muito alta. E A chance de ter. De ter. Não que a gente tenha contato Então, com cara, eles. cara, mas entendi. São bilhões de galáxias, bilhões de planetas. Como que a Bíblia faz isso? Porque até então, Claro. pelo menos o que eu sei da Bíblia é que teve... Deus fez o mundo em 6 dias. No sétimo descanso. No sétimo. E aí vai meio que não bate a conta com o que a ciência fala. Mas eu sei que aí a questão de dia pode ser interpretada de outra forma. Queria ver a sua Beleza, leitura. não. Inclusive Valeu. no livro você fala sobre o Stephen Hawking, Menciona exatamente o Stephen Hawking. Tá vendo? Uma coisa é o seguinte, até tem um cara que eu vou bater um papo com ele hoje à noite num podcast, que é o Marcos Zerbelin. Ele é doutor na área de química, foi professor da Unicamp, e a área dele, ele anda de braçada nisso aí. A única coisa que eu queria refinar é quando fala o seguinte, a ciência diz, esse é um mantra que é muito repetido por aí, a ciência não diz nada. Alguns Quem diz cientistas são dizem. meia pessoas dúzia que de trabalham com método Exato, científico. não- Ciência como entidade Isso. homogênea. Exato, mas há um método científico para chegar nessa conta de... Não, mas se criou, deu ciência. Sim. Se criou, foi criado agora Sim. os seculares. Uma divindade. Uma divindade, divindade. A ciência é uma divindade. falou, Não, claro. a ciência muda todo o tempo. Não Então, tem mas é criado... Não é um mantra. Não, mas a ciência... O Delari agora, ele é o diretor bolinha. Eu fico falando, A ele ciência- deixa ele responder. Aí o Zuckerman fala alguma coisa e interrompe. Não, Ainda bem que a tem um gente pastor viu. aqui pra te Tá salvar, nada. né? Vamos deixar ele responder. Eu te interrompi, fala. Do quê? Vai lá. Ah, interrompi. O que você tá enchendo o Delari? Tira pra ele responder. Tira o Cara microfone chato. dele. É. Eu não tenho Vocês nunca combinaram porque vocês estão brigando agora. Ô, professor, Tá um Até clima de vou deixar aqui, ó. apocalipse. Vocês Ó o estão vendo climão. crente mesmo, a Bíblia ali? tem uma Bíblia. Aí eu trouxe a minha à Mas toa, nunca então. foi lido. Não, Nunca foi lida. Tá no isso aí Salmo tá novinho. 91 ainda. Exato. Exatamente. Bom, então,
Que é um ano na frente do Enem. esse negócio da ciência que você estava falando. Para algumas pessoas, a ciência é a palavra final de tudo. Na verdade, devemos levar em consideração o seguinte: quando fala o seguinte, já foi provado por método científico. Primeiro, vamos ver o que é um método científico completo. Se você pegar Stuart Mill, Francis Bacon, ele tem vários critérios do que seria um método científico completo, que se eu seguir todos os critérios, a maior parte do que se é dito ciência não é ciência, porque não é falseável, não é levado a laboratório, não é repetível. Existe a palavra repetível? Sim. Não é repetível. Sim, é bonita. Replicável, obrigado. Replicável. Não é replicável. Não é falseável. O que é falseável? Vamos pensar falseável. Se eu falar com vocês aqui que gasolina de carro não serve para aeronave, isso é falseável, porque você pode pegar a gasolina, colocar no tanque lá do avião e ver se ele pega ou não. Isso é falseável, você tem como comprovar. Então isso é científico. Agora, se eu falar com você, Santos Dumont não estava usando cueca quando ele se enforcou. Isso não é falseável, não tem como voltar lá e ver. Então, você tem várias áreas de estudo da história, da teologia, da psicanálise, da psicologia, e que método é aplicado a cada uma dessas áreas. E sempre esses métodos abrem margens. Agora, e eu vou só ficar devendo os detalhes para vocês, mas por isso que eu acho que seria interessante essa pergunta para alguém como Marcos Eberlin. Agora estão descobrindo algumas questões de novos sistemas siderais, coisa recente agora, dá uma gugada, você acha aí, que estão mostrando que as estrelas velhas não são velhas. Onde eles esperavam, sabe aquela ideia que a gente sempre a ideia da ouviu, luz que você da mede o luz, tempo. exatamente. Que elas não são velhas, elas sempre estiveram lá e já surgiram aqui e não estão morrendo. Isso é muito novo. Eu tô falando assim meio cambaleante porque não é minha área de pesquisa. Sim. Mas, ou seja, já estão repensando uma série de coisas da idade do universo. Sim. Com relação às idades geológicas, você tem paleontólogos que falam o seguinte, que nós podemos estar errados de A a Z. O vulcão Santa Helena, quando ele entrou em erupção, ele produziu, depois da erupção do Santa Helena, alguns tipos fósseis que, na linguagem paleontológica normal, precisariam de milhões de anos para serem formados. Então, mesmo porque, por exemplo, o que você está falando é o seguinte: esse negócio da idade do universo, tal, não sei o quê, depende da tecnologia que você usa no momento. Até então, para o próprio Einstein, a teoria dele é que o universo ou ele estava expandindo ou estava diminuindo. Mas a comunidade científica fala, não. O universo, ele tá parado. Ele falou, pô, vou ter que falar pra turma. Diz que isso foi o maior erro da vida dele, concordar com todo mundo naquela época. Aí depois, quando fizeram um telescópio maior, que até viram... tem uma teoria melhor, tem uma vigente, até alguém vir com uma mais... Aí o que acontece? Quando eles estão agora fazendo esses telescópios cada vez mais sofisticados, vai mudando a teoria da ciência. Que a gente fala, não, a ciência tá... O único ponto... Ciência erra pra cacete. Ele falou assim, até surgiu uma teoria melhor. O problema é que até que a teoria melhor surja, não tô querendo dar de coitadinho não, viu, Sami? Mas assim, eu tô falando na pele de acadêmico e crente ao mesmo tempo. Até que a teoria melhor surja, a força com que muitos colocam é uma força dogmática, como algo que já está provado, e ridicularizando Bíblia e religião. Você tá entendendo? Tá comprovado, é dogmático e pá! Então, é complicado. Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. No século XIX, quando a nossa igreja começou, a gente tinha muitos princípios de saúde herdados da Bíblia, tá certo? Que sabe que eu não como carne de porco, uma série de coisas, etc, etc, etc. E na época, muita gente ridicularizou. Porque, por exemplo, fumar... ensinavam os médicos que mascar fumo ajudava a limpar o pulmão. Certo. E quando a gente ensinava contra isso, foram ridicularizados. Hoje nós temos documentos feitos em Loma Linda, inclusive aqui no Brasil, um estudo feito, que a expectativa de vida, não estou querendo ser soberbo não, de um adventista que segue o regime alimentar adventista, é de 10 a 15 anos a mais do que a expectativa da população. Comida kasher. Isso é ciência. Sim. Mas começou por uma prática religiosa que durante muito tempo foi ridicularizada por ser religiosa. Mas é cacheras do adventista? Não é cacheruto como o que não pode comer caché é muito chato, né? Não, é que não pode misturar carne com leite. Chato. Exatamente. Caché temos que ter um progressivo. Mas tem um caché meio adaptado. Caché em casa e caché Por isso que eu falo o seguinte, é bíblico. Porque você sabe que as leis cacheruto, elas vêm depois da Bíblia. Já são do judaísmo, depois não pode comer um camarão. de Rabino Akiva. Ô, Rodrigão, como você manja? Ele é bom
demais. Nada, gente. Gente, vem toda semana. É uma aula gostosa, viu, Porra, professor? como você manca? Cara, falando, já vem toda Eu quero semana. agradecer. você sabe que é legal? Eu não posso deixar de fazer um agradecimento importante aqui pra você. Um agradecimento e um convite. Quando eu tive da outra vez aqui, e galera, é bom vocês saberem disso em casa aí. Eu falei que eu tô começando a construir um museu. Eu dei até um link do curso que eu tô fazendo. Sim. Um monte de gente começou a fazer. E aliás, gente, ainda tô precisando de mais alunos lá, viu? Então põe o link aí, ó. Põe o link aí, ó. Sua Bíblia comentada. Mas olha que legal. Dando tudo certo, no final desse ano nós vamos inaugurar o museu. Aí sim. Nós vamos inaugurar o museu e eu vou colocar o nome de todos a turma lá. A turma, que todos os alunos, são mais de 30 mil alunos. Vou colocar o arquiteto tá querendo me matar. Colocar o nome de um por um e vou anunciar uma coisa aqui em rede. Eu vou colocar num cantinho o Pânico na TV. Boa. Por quê? Porque vocês me ajudaram a divulgar aqui. Imagina. E vamos Vai ter rachar. o nome do Pânico ali. Coloca a sua foto do Obrigado. Vamos pôr Eu vou Parabéns, colocar. mas É a minha estátua maneira de do Emílio. agradecer. Então, deixa eu falar. Peraí. Vocês confundem. É muita piadinha ao mesmo Mas é o humorismo do bom. Então é o seguinte, ainda precisa de contribuição. Vai dar bom. Ele está fazendo um museu, que é um museu que você está... É um museu de arqueologia, De arqueologia. do Oriente Médio, arqueologia bíblica. E nós temos 3 mil peças E vai originais. ser onde esse museu? Vai ser em Engenheiro Coelho. Inclusive, vocês vão ser meus convidados. Quando eu confirmar a data, eu vou convidar vocês para irem. Sim, vamos lá. Lógico, também, se alguém quiser, tem alguns empresários que falam assim, não, eu não vou ser aluno, mas eu vou ajudar. Sim. Se quiser também, depois entra lá na minha rede social. Não é minha conta, não é meu Pix que vou dar. É a conta da instituição, do NASP, com CNPJ. Nós vamos mandar uma carta do contador do NASP, falando, olha, porque teve alguns empresários que falaram assim, eu quero ajudar. Ontem mesmo um empresário mandou 50 mil. Caramba. Aí eu passei para ele, agradeci. Já o tesoureiro já tá mandando, é tudo muito certinho. Muito bom. Tem auditoria, nota, tudo. Então, mas eu quero agradecer ao Pânico. E esse museu é uma maneira que eu tenho de contribuir para o nosso país. Com cultura. E o que tem todas essas peças? Isso é cultura, né? O que tem no acervo lá? O que você tem no Olha, acervo? nós temos lá 90% das peças originais. Certo. Eu tenho, por exemplo, uma coleção de moedas romanas, moedas gregas, tem tablete com escrita cuneiforme, que serve inclusive de material de pesquisa, inscrições egípcias, tudo com certificado de autenticidade, nada ilegal. E como que consegue? Nada legal. Você tem que pagar? quando você A maior acha parte que das peças são compradas em leilão, que também foi uma doação do Dr. Milton Afonso, que me deu, e outras eu for comprando lá sempre em Israel, porque Israel eles já conhecem meu trabalho. Tanto é que eu fiquei feliz, agora eu vou dar uma esnobadinha aqui. Eu recebi um WhatsApp esses dias aí que eu assustei, mas era verdadeiro. O embaixador de Israel no Brasil mandando pra mim. Sério. Amigo do Zuckerman. E falando comigo para contato lá com a Universidade Do de Haifa. Zuckerman e do humorista lá, o... Brincadeirinha aí, o cara falando sério. Léo Lins. Ele é brother do Léo Lins. Terrível. Aí, igual Caim e Abel, né? Aí o que acontece? Eles sabem que o trabalho da gente é sério no Brasil e tem uma lei em Israel que tudo que foi encontrado de 1978 para trás está em posse de família, pode ser vendido no mercado de antiguidades, desde que não sejam ossuários, restos humanos ou inscrições. Só que esse mercado de antiguidades acabou crescendo e é igual o Paraguai lá para comprar computador. Tem muita coisa falsa, muita coisa roubada e tudo mais. Mas aquele que é o meu fornecedor, eu conheci através do Departamento de Antiguidade de Israel. Porque quando eu conheci, eu fui lá no Shimon Bartura, falei, esse camarada que ele falou assim, olha, eu odeio negociantes de antiguidades, mas esse aqui é um sujeito sério. Então já tem 15 anos que ele consegue alguma peça e ele confia tanto em mim que às vezes eu trago a peça para pagar 3, 4, 5 anos que eu vou juntando dinheiro. Sim. Tá certo? Vou juntando dinheiro, que é uma peça, por exemplo, agora eu peguei uma de $14 mil. Caramba. Aí tinha alguns empresários que estavam comigo, eles vêm, eu nunca peço dinheiro, mas eles vêm entusiasmo, o Rodrigo vai te ajudar, um deu $1.000, outro deu $1.000. Legal. Não tem migué. Não tem migué. E essa viagem também ajuda a pagar essas coisas. Porque não é um segundo Rodrigo, salário meu. Agora é fantástico. Muito legal, mano. A civilização judaica é fantástica, né? É um negócio, O que eles fizeram bonito, ali. Você né? já foi pra Israel? É um negócio bonito. Você já foi pra lá? Eu vou com o Zuzu. Vamos. Eu vou Cara, levar o Zuzu. vamos marcar um dia. Porque eu não tive a oportunidade. Vamos marcar um dia, viu? Você vai Vamos lá mergulhar no Rio Jordão. É verdade. No Mar Morto. Mar Morto Rio Jordão. Pescar no O Emílio não sabe, O Rio mas Jordão. Haifa é um lugar espetacular. Não, Tel a Aviv. tecnologia. Gente, eles transformaram em 76 anos o Estado de Israel, né? Um país fantástico. E muita coisa que a gente usa no Brasil é tecnologia deles. Gotejamento. E estão fazendo o templo novo, né? Você tá ligado? Lógico que estão.
Olha lá. Aqui em São Paulo tem Boulos. informação. Aqui tem um, né? Aqui tem cisterna. Estão fazendo o templo novo lá. Cisterna de lá Essa também? história você falou, não vi. Ou é do Boulos? Calma que verás. Vamos rir. Ô, Rodrigo, e fala uma coisa pra mim. O teu negócio, você tem o curso... O meu negócio mesmo, eu sou professor do NASP. Sim, você é professor. Exatamente, você é dá autor aula. de livros. Mas aí você tem um curso e você leva uma galera lá para Israel. O que acontece? O NASP, a gente fez um acordo, eu levo os grupos para lá como guia, eu sou tour leader, e eu explico arqueologicamente tudo. Tem muito grupo que vai para lá religioso e tudo mais, mas comigo a pegada é mais arqueológica. Ah, que legal. Tá certo? Eu saio um pouco do circuito turístico. É lógico, eu deixo o pessoal ver o circuito turístico. Lembra da outra vez que eu estava aqui até, eu não sei quem me perguntou da Via Dolorosa. A gente passa na Via Dolorosa, vamos mostrar, a gente aqui é a famosa Via Dolorosa. Só que eu dou uma aula arqueológica para mostrar por que a Via Dolorosa não tem nada a ver com a Via Dolorosa. Então tem um aspecto espiritual, porque muita gente tem um encontro ali, é um lugar especial. Tem um histórico. Tem um aspecto turístico e tem o aspecto histórico, que é a aula que eu dou. Você conhece a história do Neil Armstrong? É verdade. Em Jerusalém? Você conhece a história? Não conheço. Você sabe quem é o Neil Armstrong? Sim. O astronauta? Sim. O Neil Armstrong foi o cara... Nossa, presta atenção. Presta atenção. Já respondeu certo. Tá certo. Ele assustou. O cara assusta. É o mesmo nome. Tá certo, É o Louis Armstrong, esse aí. Ponto para o Dani. O Neil Armstrong foi o cara que pisou na Lua. Certo. É o cara que foi lá, um passo da humanidade, tal, que a gente vê aquela treta. No estúdio. Aí o cara foi para Israel. Foi para Israel e sentou no onde Jesus passou. O cara falou, ó, sabe onde está sentado? Onde Jesus andou. Ele começou a chorar. Ele falou, cara, eu fiquei mais emocionado em estar sentado aqui do que quando eu fui para a Lua. Vou fazer uma coisa, isso para mim não é né? comércio, porque quando eu vou para Israel eu não ganho nem um centavo de salário a mais. É tudo para investimento do museu. E isso o pessoal da agência pode comprovar. Mas se eu tiver a oportunidade de ir levar vocês, eu vou fazer você sentar nesse exato lugar. Que chora que nem uma E criança. mostrar, Eu quero ver. e essa história é verdadeira. O que você... A E você energia, vê o né? local. E ele falou assim, eu estou mais emocionado de estar aqui do que quando eu pisei na Lua. Isso é verdade. Agora, eu vou mostrar o que é mito, só pra você saber o que é mito, Tá o que é certo. possibilidade e o que é X. X é quando eu coloco assim, a chance arqueológica de ter sido ali é mais de 90%. Ah, Ó, que legal. Muito bem, Quero ir. professor. Muito bom. Dá vontade de ir. Muito bacana. Eu queria passar também o endereço da menina lá. Já passou. Israel. Dali, Israel com a De Aline. novo. Ele falou De novo. De novo. De novo. Aí, Ó, Israel então com a Aline. acompanhe Muito bom. aí. Já vi, Eu não viu? conhecia. Eu vou Já passou. Israel com a Aline. Quando ela vem E aqui? também o do professor aqui. Ela do tá nosso pra ver querido- aqui. Eu vou mandar um mensagem pro Silva. pessoal do Pânico da Avel Brasil. Se vocês quiserem entrevistar Boa. aqui, recomendo. E o do Rodrigo, tá aí, ó. Rodrigo Silva Ecologia, o Instagram dele, lá tem todos os caminhos. Muito legal fazer essa expedição, né? É, uma claro, com a expedição, né? Se bem que a expedição mesmo vai ser agora em julho. Calor de 50 graus, escavando, aí não vai ser mamão com açúcar, não. Mas quando é com um grupo, não. Aí é mais legalzinho, hotel bom e tal. Você adapta pra turma Adapta. que... Nessa agora vai ficar em kibutz, inclusive. Boa. Então, Não, mas kibutz não. Ou vai pro Velho Testamento ou pro Mas Novo é aquele kibutz do Velho Sim. Testamento. Melhor ir pra Grécia, Mykonos, ficar lá. Ficar de curtindo. sunga fio dental. Ibiza. Eu tô lá. Ele veio Sócio. É nada, Israel Mar tem... Morto tem muito balada pra velho. cacete. Não tem, não. Tem balada pra caramba. Só velho no Mar Morto. E peixe agora, né? E peixe, velho. E peixe. E peixe agora. né? Peixe no Mar Morto. Rodrigo, obrigado pela Valeu, sua... Emílio, valeu, Ó, meu irmão. deixa eu Só mostrar que o valeu livro. mesmo, viu? Que alegria. Deixa eu mostrar o Pois é, livro pra mesmo. você, ó. Você aí, ó, que é o ceticismo da Muito fé. bacana. Tem muita gente buscando o caminho nessa nossa vida moderna, nesse momento que a gente vive muito materialista, procurando alguma coisa, todo mundo individual. Sempre é bom dar uma lida em alguma coisa bacana. Tá à venda aí em todo o Brasil. Muito bacana. Do Rodrigo Silva. Esse cara muito bacana. Gente boa. Muito Valeu. gente boa e muito competente. Muito. Sabe bom que muito fala. bom. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, Tá Rodrigo. certo. Valeu. Em homenagem a Samidana, o que nós temos aqui? Max Viril! Aí, Samir. Max Viril. Em homenagem a Samidana, Muito obrigado. nós temos aqui hoje
Max Viril. Isso é sensacional. E quem tá aqui com a gente? É ele, Manolo. Tudo bem, Emílio? Manolo é um Tudo certo? clássico. Tudo bem, Daniel? Manolo é Tudo um bem, galera? clássico. Tudo certo? Fala, Manolito. Como é que você tá, Emílio? Como é Tudo que é? certo? Você sabe que a gente tá vendo muitas decepções aqui, às vezes, não é? Problema de disfunção. Isso. Principalmente, Samidana, disfunção erétil, Ah, isso impotência. é muito chato. Tristeza sexual. É uma coisa normal aqui nesta mesa. Todos temos. Nesta mesa. Muita cabeça baixa. É normal. Isso. Cabeça É verdade, triste. Mas isso não pode ser eterno. Não. Tá aqui o Manolo Gomes, este homem que está aqui, que tem a solução para os Max nossos... Viril, Emílio. Max Viril. Até porque, olha só, Emílio, ninguém tá livre aí de um estresse, né? Às vezes a pessoa tá meio estressada, cansada. Vai refletir aonde, Emílio? Na relação sexual. Né? O homem Sempre, né? Normalmente na relação sexual. E aí o homem acaba perdendo a disposição física, mental. Tudo isso acaba ocasionando uma disfunção, uma impotência. Então, o que é o Max Viril? É importante a gente destacar. Ele é um estimulante sexual, é um azulzinho natural. Opa. Tá. Olha só que bacana, Daniel. É natural, produto natural. Sim. Olha só, ele não altera. Não tem batimento contraindicação. cardíaco, Pressão não sobe. não Isso é sobe importante. pressão. Não sobe Isso a é pressão. importante. Batimento a gente destacar. cardíaco. Batimento cardíaco. A gente sabe que tem muita gente, por exemplo, que tem diabetes, colesterol, que às vezes não pode tomar o azulzinho Claro. de farmácia. Isso. E aí o Max Viril, ele foi desenvolvido para essas pessoas. Por quê? Muito bom. Ele é vasodilatador. Opa. Emílio, as artérias ali cavernosas, o que acontece? Normalmente por uma questão da diabetes, por exemplo, excesso de açúcar no sangue, afeta a circulação sanguínea e pode gerar uma disfunção ou a impotência. Então o Max Viril, ele aumenta o calibre das veias. Entendi. Então ele vai melhorar esse naturalmente. fluxo. Naturalmente. Sem aumentar o batimento cardíaco, aumentar o coração Aham. e principalmente sem prejudicar a saúde. Às vezes a pessoa está tomando remédio de farmácia e não vai potencializar esse remédio, nada. Você toma de 3 em 3 dias. Ó como ele é poderoso, Emílio. Como é que é? Eu tenho que tomar quantas vezes ele? Você vai de 3 em 3 dias. Ah, de 3 em 3 de 3 dias? em 3 dias. Não é todo o dia? O resultado é imediato. De manhã 3 à em 3 noite, dias. nada? É 3 em 3 dias? 3 em 3 dias. Pô, que beleza, E ele hein? vai nutrir o cérebro, vai nutrir o corpo. Uma coisa que é muito bacana, Emílio, a gente falar, depois dos 40 anos, o nosso corpo vai perdendo um pouquinho a absorção das vitaminas que a gente Verdade. consome ao longo do dia. Isso diminui o quê? Os nossos níveis de testosterona. E aí diminui a nossa atividade sexual, nosso exercício sexual. Então o que o Max Viril faz? Como ele vai nutrir o cérebro, nutrir o corpo, ele vai melhorar demais a nossa atividade sexual. Você vai comparecer muito mais durante a semana. Muito bom. Isso é muito bacana. A Tá turma vendo? tá usando pra caramba aqui, viu, Emilhão? Aqui na Opa, é um emissora? sucesso absurdo. Delari, também quero experimentar. Tá usando, Dedê? Suplemento alimentar Todo em dia. cápsulas Max Viril. Ó, aqui, ó. Olha aqui, Emílio. Você vai usar? Emílio, Ó como é que eu é. mandei pro Delário, olha só, ele já me entregou vazio aqui, ó. Entendi. Olha aqui, ó. Já me entregou vazio, ele tá tomando. Assim, uma coisa que é bacana também, Emílio, a gente destacar, como ele é vasodilatador, ele melhora esse fluxo sanguíneo, uma coisa muito legal do Max Viril é que, assim, normalmente a disfunção Lógico. erétil, 60% dos casos está relacionada a questões psicológicas. Sim, Né? estresse, 60%. né? Estresse, ansiedade. Boletos. Boleto, o cara lá tá com um boleto pra pagar um monte de conta. Ele não tem cabeça pra isso. Não. Né? Outra Então, não o que o Max Viril faz? Ele controla esse estresse, essa ansiedade. Ajuda também, principalmente, a regular o sono. Você sabe que alguns casos de disfunção tá relacionado ao sono. A pessoa Dormir não dorme mal. bem à noite. Né? Perde a disposição, a energia, Perde a disposição, o libido, energia, né? O libido vai lá Perfeitamente. pra baixo, Daniel. Muito bom. Olha, gostei. Não, mas é sucesso, viu? Da turma aqui. Eu quero realmente testar. Eu Aliás, sei, muita gente Emílio, que escuta normalmente quer. você faz caminhada, né, Emílio? Você faz Eu umas faço, caminhadinhas, uma mas corridinha. Só caminha. Só caminha. Caminho. Só caminha. Você prefere uma corrida ou... Não, eu prefiro só caminhar. Você prefere uma Ultimamente corrida? eu corria, mas ultimamente só caminha Só mesmo. caminha sozinho. Porque Assim, ó, não tem jeito. Como ele tem várias vitaminas e vários sais minerais, claro, para disfunção, impotência, ejaculação rápida e precoce, mas como ele vai nutrir o cérebro, olha só, ele é bom para atividade física. Aquele sujeito Entendi. que gosta de ir para uma academia, gosta de fazer uma atividade física, ele precisa de mais vitamina. É um ele suplemento toma bala. Muito mais Sim. caloria. E natural. Natural. Isso que é a diferença. Bacana. Porque os Isso que é outros legal, remédios podem mexer natural, com... sem aumentar batimento cardíaco, Isso. enfim. Tudo aquilo E que é prejudica caro? a saúde.
É caro? Não é caro. Olha Emílio. lá, hein? Olha, você não Fazer é caro. uma promoção coisa aí. cara. Na verdade, assim, eu não Minha sei... audiência não gosta de coisas Olha caras. só, esse é um... Gosta de um coisa suplemento. Faz o boa e capricho. barata. Não, ele é barato, olha só, Emílio, ele Boa. é barato, ele dura muito, porque olha só, essa cartela você vai usar de 3 em 3 dias, então ela dura muito, é 45 dias. Então, na verdade, o preço dele é bem acessível, qualquer pessoa pode comprar, Emílio. Telefone, a gente quer o telefone. Olha só, a gente atende todo o Brasil, você já pode ir ligando, 0800 015 1313, é todo o Brasil, ligue agora, 0800 015 1313. Eu vou fazer o seguinte, Emílio, olha só. Promoção. Eu trouxe aí, tá com o gelzinho aí, ó, Emílio. Esse Tá do seu apega. lado aí, ó. Esse gel, na verdade, Retarda. Não. Na verdade, esse gel, ele esquenta. Porque assim, a mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. Então eu vou mandar esse gel pra esquentar ainda mais aquele Meu momento, Deus. Daniel. Então eu vou mandar esse gel de presente, eu tenho 1000 unidades. Vou mandar o barbeador também, fazer a barba, o cabelo Ó, é que legal. importante. ó, não Isso sei aqui é um Esse é sensacional. presente. Isso é presente. Eu vou Presente mandar o barbeador, especial. vou mandar o gel também. E, Emílio, é o seguinte. Pra quem ligar agora, eu sei que você gosta de preço bom, você vive batendo aqui no Andrade, na galera. Nós vamos fazer o seguinte. Pra quem ligar agora, eu vou fazer 50% de desconto. Metade Gostei. do preço. Não. Ou seja, pelo preço de um vai levar Posso dois. pedir uma gentileza? A Porra. audiência tá enorme aqui, muita gente tá precisando. Pode ser 60% para os nossos isso queridos aí você amigos. que tá falando. Eu tô pedindo, sabe por Você quê? que tá Eu estava sendo. numa roda de pessoas, né? Aqui são brochas, meus amigos. Eles estavam falando, cara, eu preciso melhorar. Escutaram você no Morning Show. Sim, sim, eu tô no Morning Show. Se puder 60%, que eu tô olhando ali, também não sei se pode. Pode? 60%, Emílio? Então vamos tirar um brinde que aí fica melhor. Não, sem, com brinde. Com brinde. Não, tem que ser com brinde. Com brinde, Tá vendo que você 60%. fecha com- aí eu já Não é promoção, pô, o cara tá anunciando. Tá, ó, na verdade, assim, como eu falei, Emílio, o preço dele é bem acessível, né? Bem acessível. Já dei 50%, é acessível. Tô mandando gel ali pra pimentar ainda mais. O barbeador. Vamos fazer o seguinte: pras primeiras 1000 pessoas, Opa. 1000 pessoas que ligar agora, todo o Brasil, que assim, ó, não cobramos o frete, Emílio. Às vezes você vai Sim, pedir um tá. pedido. Você faz um pedido lá na internet. Sim, o frete é mais frete é mais caro. caro que o produto. Tô Então, ligado. eu não vou cobrar nem o frete hoje, mas Tá. tem que ligar agora. Vai ganhar o gel, Tá. vai ganhar o barbeador. E o Max Viril nós vamos fazer 60%. Ah, isso, então. boa, fechou, então. Mas só as 1000 ligações, pode ser? Fechado. Então liga lá agora, 0800 015 1313. 0800 015 1313. Manolo já deu um show, uma Deu. explicação que tá muito claro pra você. Boa, Manolão. Preço especial, condição especial. Então liga lá, 0800 015 1313. Só tem 1000 unidades lá. É isso, Manolito? É isso, é isso. Pode ligar, pode aproveitar, gente. 0800 015 1313. Aproveita que aqui, ó, é saúde sexual masculina, Emílio. Você mandou É bem isso aí. demais, cara. É o Muito que bem, falta. eu posso Esse aí fazer... pode ser meu? O quê? Pode ser. Ó, Não, esse é do Delari. Não, esse aqui é meu. O Delari tá lá. Mas todo mundo Como quer. é que você se tá puder, lá, ô, Zuzu? Eu vou falar uma coisa, eu tava com uma falta de. Não tava comparecendo, preciso ser honesto com a audiência, porque o relacionamento a gente tá, filho pequeno, né? Filhinha e o caramba. Chato, né? Não. Chora à noite. vem Chora à dormir noite, na é uma cama. dificuldade que tem. Mas quando você Inferno. toma a iniciativa, que às vezes falta um pouco até de você, né? Na sua relação com o meu Na parceiro. minha? Eu acho. Quando você começa a ter a Como ele iniciativa sabe? com o Max Ele Viril. sabe. Eu sei, porque a Ana é uma parceirona, a gente tá no grupo do WhatsApp. A gente conversa muito sobre. E é uma Tô diferença bro- tô enorme. broxinha? Tá um pouco, Emílio. Mas só tem o Max Porra, Viril tô agora. fudido, tava no hospital. Eu sei. O cara eu vai sei. exigir. Mas não quero que você. Vai exigir Mas, a o hora Max que você Viril. chega pra sua Você mulher. vai exigir Qual o Max foi a Viril, última cara? vez que você deu um beijo de língua na tua mulher? Eu tava fazendo o seguinte. Meu Deus, O meu invasivo. processo era ano de Copa e ano de Olimpíada. Boa. Chamava Caramuru, Sim. fazia uma festa em casa, e eu lá soltavam fogos. Era um ano de Copa. Teve a pandemia. Aí deu uma bagunçada. A pandemia bagunçou muito, então tá meio bagunçado. Agora é o visto ainda. americano. A cada 10 anos. Isso, agora é o visto americano. Você carimba depois de 10 Cada vez que eu tenho que ir lá no consulado, renovar o visto, Você fala hoje tem. chama Aí Caramuru vai. que hoje vai ter festa. Mas faz diferença. Deixa eu olha o falar Samir. sério. Então liga lá, 0800, passar mais uma vez o número, porque o produto é bacana, o produto é bom, e você 0800 015 1313. Boa. Obrigado, viu, Manolo? Desculpa a brincadeira aí. Desculpa aí a Obrigado. informalidade, mas Abraço, obrigado aí pelo Valeu, convite. Manolão. É isso aí. Não sei o que falta pra esse amor dar certo.
Será que eu errei te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso. Alguém que só te ama e não te satisfaz. E amar como eu te amo até que eu não queria. Mas o que vou fazer se não tem solução? Brincar com quem te gosta sim é covardia. Faz bem só pro seu ego e mal pro coração. Faz bem só pro seu ego e mal pro meu coração. Laia, laia. Parece que às vezes vivo de mentiras. Mentira! Atrás de ilusões que não tem nada a ver. Mas sei que sou seu chão, seu porto seguro. Eu vejo tudo isso e você não vê. Você não vê. Eu não ligo pro que os outros falam. Ai! Me arrependo só do que não fiz. Esses casos de amor, o coração é quem diz. Eu aceito todas suas crises e finjo que acredito no que você diz. Pois quando a gente ama eu sou feliz, feliz. Quando a gente ama eu sou. Quando a gente ama eu sou feliz. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Vamos para a apresentação do convidado, que a gente sempre faz aí com muito carinho para anunciar ele. Vai lá, pode rodar o VT. No programa de hoje, o cara que já foi do céu ao inferno em pouco tempo. De sex symbol da banda Twister, a capa dos noticiários policiais. Hoje, o músico, escritor e palestrante Sander Meca. Mais uma! Fala, Sander. É um prazer estar aqui, bicho. Demais. Porra, bicho. Da hora. Demais. Legal, cara. Porra, demais. Obrigado mesmo pelo convite, oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, puta público formador de opinião, programa... É nada, puta programa caído, bicho. Vai tá na decadência. Esse programa tá mais caído que o balão do chinês. Aquele balão. Não. Só tem desinfluenciador aqui. É. Isso aqui é uma... Certo, Dedê? Ó, o Dedê agora ele entra aqui. Garçom. Entregou o Alex. Ó a sogra A dele. minha sogra assiste vocês nas 3 vias ao mesmo tempo. Ela Os põe, velhos ela gostam. põe o fone no rádio. Caraca. Estela, um beijo.
Nós vamos televisão, fone... Dá um pouco de pena dela. É o seguinte, né? não é. Nós vamos fazer, porque Coitado. evidentemente a gente, gosta do público, nosso público e tal. Nós vamos fazer a noite do andador na boate do Iraí Campos. Ganha um corega no final. Vai ter a corrida. Vai ter a corrida. Vai ser a noite com do álcool. andador na The History. Vamos fazer para os ouvintes. 100 metros com o andador. Vamos fazer a noite Quem do chegar andador. no final é um corega. Nós vamos distribuir fraldas geriátricas. Vai ser uma noite Ganhou um inesquecível. check-up no Einstein. Iraí Campos vai ser o DJ. Não, vai ser fantástico. Mas você estamos aqui com o livro, você contou a história, Eu trouxe os dois, né? O Inferno Amarelo é o primeiro. Eu escrevi em 2008, lá na cadeia, né? Sim. Mas quando eu achei que seria a pior fase da minha vida. Só que não, velho. Foi piorando. Sério? Porque, cara, eu achei que quando eu tava na cadeia, eu achei que eu nunca De ia lá passar não por passava. nada pior do que aquilo. 2 anos na prisão, Nossa. né? Morava, inclusive, bem acompanhado com os irmãos Cravinhos. Nossa, sim. Putz, isso é... Só que, cara, a dependência química me levou pra lugares muito, muito piores. E assim, quando eu saí da cadeia, quando eu entrei lá, eu tomava êxtase, tomava... Mas você foi em cana por quê? Porque eu fui preso por tráfico, né? Acusado e condenado a 4 anos. Por tráfico, porque eu tava com 10 êxtase e 10 LSD. Não era tanto. Não era, mas até provar que nariz de porco não é tomado, eu fiquei 2 anos, né? Caramba. Eu ganhei na apelação. Na época eu não sabia que eu tinha problema com droga. Eu achei que eu achava que eu parava quando eu queria, né? Quase ia na rede. droga recreativa. Recreativa, né? Só não pra tem curtir. problema. Mas aí eu caí na cadeia, velho. Aí eu comecei a cheirar cocaína todos os dias. nossa, uma Todos os miséria. dias. E quando eu saí de lá, eu saí em 2005 completamente viciado, velho. Né? Completamente viciado. E aí a dependência química foi agravando. Eu fui conhecendo lugares muito piores do que a prisão, do que as grades. Aí veio a ideia do Correntes Invisíveis, que é o livro que eu lancei agora, né? As Correntes Invisíveis retrata justamente a prisão, né? Que é a droga que eu sofri, cara, que assim... eu cheguei à miséria, né, velho? A miséria total. E assim, hoje eu tô aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, porque eu tenho feito palestras. O livro tem ajudado muitas pessoas que me procuram, os familiares de adictos. Que é a prevenção, né? E assim... Mas não tem isso, né? Pois é, não tem, né? Não tem. E O problema, eu acho problema. Inclusive, hoje, deixa eu só falar, tô muito feliz que eu tô 1 ano limpo, que eu tô limpo de todas as... Parabéns, cara. Todas as substâncias. Eu acho que pouco se tem, assim, de prevenção mesmo. Porque, por exemplo, às vezes tem gente que entra e não sai mais. Né? Então. Aí fica lá naquele negócio da Porque Cracolândia. sempre o cara acha que vai entrar e... Vai sair a hora que quiser. Mas fala pra mim, que campanha que você vê? Acha que não é com campanha ele, que né? você vê que tinha um negócio legal aqui na época do velho Tuta, que ia nas escolas. Você lembra disso? Lembro muito. muito. Ia nas escolas, tinha mesmo. a gente fazia tinha que voltar isso aí, fazer lá, conversar com a molecada. E aí Eu acho que isso faz falta, cara. Assim, aí o que eu tenho feito? Porque assim, eu não tive essa abordagem quando eu era moleque. Eu não tive. Eu tive escola boa, pô, tive família, estudo, né? Não é. A droga é um problema que tá em todas as classes, Sim. né? Então a gente sabe disso. Então eu tinha estrutura, tinha família, tive estudo. Mas aí eu fico lembrando, assim, as palestras que eu levo hoje pra molecada, em escolas tal, e também em empresas, eu fico pensando assim, o que eu não tive pra ficar com esse medo de me aproximar e ir experimentando, né? Porque eu lembro, eu estudava em escola boa e tinha a palestra e o delegado lá, né? Sim. Ou o médico mostrava... Mas não pega, né? Mostrava a chapa do pulmão, né? Sim. Vai ficar assim... Não me impactou, É. né? Então eu procuro fazer hoje diferente. Tipo, contar assim, bicho, eu fui de 0 a 100 segundos, a 100 km por hora, em 5 segundos, igual uma Porsche de carreira, e caí num precipício, né? Porque assim, eu sempre quis ser famoso, sempre fui da música, desde molequinho, com 17 anos, estourei com Twister. Mas tua história é punk, né? Foi muito rápido, foi 3 anos de sucesso. Né? De 2000 a 2003, sucesso, e de 2003 a 2005, na merda, na prisão. Sander, você fala nas entrevistas, e eu queria que isso acho que vale chamar a atenção, que o álcool foi a porta de entrada para as drogas. Exatamente, né? O muito álcool é bom uma você falar droga legalizada, mas assim, se você puder explicar o processo, porque muita gente, por fato de não ser ilegal, claro, se joga no álcool. E depois piora com os remédios, que eu vou te falar também, minha experiência que eu tive com os remédios. Mas começou, a porta principal foi o álcool, né?
Porque foi assim, o Twister foi... Um empresário foi atrás de casa, me descobriu, bateu lá em casa e tal, falou, tem um projeto que tem 1 milhão pra investir no seu filho, bababá, aquela história, e eu fui morar na casa do empresário. Na minha casa nunca teve bebida alcoólica, nada, mas eu sempre tive curiosidade. Aí chegou lá, era uma moda caralho, entendeu? Quantos anos? Eu tinha 15 anos, Tá. eu fui morar na casa do empresário. Comecei a beber lá, tinha aqueles barzão bonitos, uns rótulos. Black Label, Royal Salute. Eu falei, o quê? Gostoso, mano? né? Gostoso, eu posso tudo, né? Posso tudo. Aí comecei ali, aí pá, agora eu quero experimentar isso aqui e tal. E comecei a usar, né? Então acho que um dos alertas que eu deixo é que isso tem até hoje em todas as áreas, né? Assim, esporte, modelo, né? Teatro, não é? Tá de geral, né? Então, essa coisa aquela cultura de mãe de Miss, né? Sim. Então, acho que isso eu procuro falar muito assim, pra tomar cuidado. Os pais que tiverem, tá cheio de gavião por aí, velho. Sim. Né? Claro, não é tudo que é determinante, mas assim, de fato, aí comecei a beber, experimentar. Aí com 17 anos, 2 anos depois, 17 anos, estourou na mídia. Porra, aí eu achei, agora eu posso Agora é tudo, nóis. agora é nóis, agora é dinheiro no bolso e tal. Só que também tinha uma coisa ali, a gente viveu uma coisa, era um regime bem bizarro que a gente vivia. Que era boy band, né? Era De boy tipo band. menudo. Não, mas o cara era um sociopata. Não podia namorar, podia não, empresário. namorar, só podia transar com garota de programa. Não podia ter celular, não tinha vida social. Caramba. Até as visitas, assim, pra família, era tudo, tipo, monitorado. E a gente podia não dizer o que acontecia lá, sabe? Era muito louco. Tanto que a gente teve que fugir da casa do empresário, né? Então, Sandra, mas só nessa Claro. parte aí, não teve a família de vocês, de nenhum dos integrantes da banda, viu alguma coisa Perceberam. estranha, intercederam aí nessa parte? Então, aí também tem a minha parte, porque assim, eu era o único drogado, eu era o único que me aventurava, né? E aí eu conseguia fazer escondido, né? Então, assim, as famílias não percebiam e quando eu ia pra minha casa, eu não falava nada, né? Então eu passava um pano, achava que tava tudo bem. Só que a coisa foi piorando, aí foi vindo sucesso, aí a gente foi ficando intragado daquele regime ali com aquele empresário, e aí a gente precisou fugir da casa dele. A gente fugiu de madrugada da casa, porque o contrato era tão leonino que a gente não conseguia reincidir. A gente fugiu, é cinematográfica a história. Inclusive a gente tá até trabalhando, tá na mão de alguns diretores aí, produtores, pra ver se vira uma série. A fuga do empresário. A fuga do empresário. Mas qual que era a parte mais pesada? Porque assim, né? Até chegar nesse ponto, vocês falaram, não aguento mais, vamos fugir. Teve toda a parte bacana, mas o que bateu? abuso... Você falou assim, meu Deus, não chega. Abuso psicológico, abuso sexual, né, velho? Tudo. Era com todos os requintes de crueldade, né? E aí o que aconteceu, velho? Quando a gente saiu e mudou o empresário e a gente ganhou um empresário que era gente fina, que, pô, vida pessoal, não, vocês têm que viver e tal. Aí cada um tinha seu apartamento. Mas aí eu comecei a me foder completamente na droga. Porque aí eu já tava, né, preso sob aquele regime, bababá. Pô, mas agora eu posso curtir, né? Aí eu comecei aumentando as doses, as quantidades. E sempre achando que eu podia parar, né? Não, tudo bem. E também, ninguém vai me parar, não vou ser preso. Pô, não vou ser preso, sou famoso, sei lá. É uma doideira. Eu não sou traficante. A história, ela putz, eu já acompanhei todo mundo aqui, ela é horrorosa. Mas, sempre na porrada, você vê aí que tem um ensinamento. Você é um cara que teve uma adaptação, assim, violenta. Por exemplo, na cadeia, eu vi você contando umas histórias, que você tinha que ter um código na cadeia. Você tem que saber falar o dialeto. E quando te visitava tua namorada, queria que você contasse essa história que você tem que dar um soco na cara do maluco. Isso, cara, pois é. Porque assim, tem um código, né, de ética ali, pra viver na cadeia, tem que sobreviver, Conduta, né? Eu tive que bater no cara, velho, porque os caras falaram assim, pô, Twist, os caras me chamavam de Twist, né? Ô, Twist, mano, teve visita aí, o cara olhou pra mim, pra bunda da sua mina, velho. Vai fazer nada, João? Mas beleza, mano, tudo bem. Não, que tá louco, mano? Daqui não é parquinho, não, mano. Aqui não é parquinho, não. Você vai ter que cobrar o cara. Eu falei, não, mas cobrar o quê, mano? Não, é porque depois de visita, quando é dia de visita na cadeia... O sistema é louco. O sistema é louco. Tem a segunda-feira sem lei, é porque vem depois da visita. A segunda-feira sem lei é por causa
causa disso, porque os caras vêm e falam, ó, o fulano ali, o preso tal, fez isso, aí é pau no couro. Aí eu tive que bater no cara, velho. Sem vontade. Depois eu dei um band-aid pra ele. Pediu desculpa, né? Pô, pro desculpa aí, mas é aqui, né, velho? Tem que seguir, né? E você passou muito rápido pela história dos irmãos Cravinhos. Você pegou uma amizade. Você dormiu com os caras. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, ó a piada que fizeram pra mim. Eu com 19 anos, imagina, com 19 anos, vindo de um glamour, boy band, MTV, Gugu Liberato. Bonitinho, né? gelzinho no cabelo. Gelzinho no cabelo, piercing, tive que tirar os piercing, então eu cheguei lá. Aí, Twist, agora você tá ligado que você vai ter que descolar um capacete, né, mano? Parece um rabo. Como, velho? Não é porque você vai morar com os cravinhos, eles matam dormindo, né? Colar uns capacete. Mano, e aí? Mas sacanagem, velho. O legal, você sabe que é quando você vai fazer a voz do sistema, sempre é uma voz mesmo. Parece a voz do Rabinho. Firmeza total. Né, velho? Parabéns, bola. Não, mas você trocou, teve uma amizade, você fala com os caras ainda? Tá no grupo? Tá aqui, né? Chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp. Não, saí de lá, nunca mais falei, né? Mulheres assassinas. Mas lá, né, cara, tem uma coisa assim, né? A sobrevivência. A gente se dava bem, se convivia. Tem um cravinho aí que parece bem. um fuzil. Tem um cravinho. Parece mesmo. A cara do forte. Olha lá. É um fuzil. Fuzil mais novo. Por isso que a turma não para pra ele. Aí sabe o que é? O pior da droga é que assim, né? Meu Deus. Cara, eu vim aprendendo, eu me de, sei lá, 25 anos usando droga. E tentando, quando eu decidi que eu queria parar, eu sofri uns 15 anos, pelo menos, internando, saindo preso de novo, porque eu virei nóia, velho. Entendeu? Caramba. É. Mas aí não, o quê? eu Só um minutinho. Bom, na minha pior fase, cara, eu misturava Zolpidem, eu tomava uma cartela, 2 cartelas de Zolpidem com álcool e cocaína, eu misturava tudo. Experimentei crack e tal, eu entrava na Cracolândia quando não tinha mais droga, de madrugada eu entrava naquele inferno lá, velho. Mas assim, eu sofri demais, assim, e o que é o lance da droga, que é o pior... É que é uma doença, certo? É uma doença, a dependência química, a gente chama de adicção. É uma doença incurável, é progressiva e é fatal. Não tem jeito. Não depender, não nessa ordem, necessariamente nessa ordem. Você sabe qual é? Ela vai te humilhando, ela não te mata de uma vez, vai te humilhando. Agora, você sabe que eu acho que é como o maior problema de usar droga tal, bebida. Porque quando você começa a beber, você começa a associar a bebida a você, a sua personalidade. Isso. Então você chega no negócio e fala, puta, chegou lá o Samidana, tá aqui a cervejinha. Vem cá, meu amigo! Porque ele é a pessoa engraçada quando bebe. Então ele fala, eu tenho... Toma aqui! Eu tenho que beber pra eu ser esse cara legal. Eu tenho que usar a droga pra eu ser esse cara legal. E o cara não percebe isso, porque você já admitiu pra você, mas você só é legal aquilo lá. E aí, qual que é o outro agravante? Que você não vai saber, você acha que tá Você no não controle. sabe como é a vida sem... E você não sabe que uma hora você vai se f***, que uma hora você vai querer sair, você vai querer parar, não consegue. Bicho, eu não conseguia parar, velho. Como internava, é a droga na cadeia? Saía. Como é a droga porque na cadeia? você falou, que parou, não sei lá, mas pelo eu que até entendi, conto, assim, você usou na cadeia. Eu escrevi nos 2 livros, né? No primeiro livro eu dou uma mascarada, porque eu tinha medo de contar. Né? Eu tinha medo de contar, não sabia o que eu podia falar. E aí no segundo livro, que é o Correntes Invisíveis, que eu lancei agora, aí eu desmascaro e conto tudo, né? Mas, cara, entrava naquela época funcionário, a maior parte era funcionário, era corrupção e entrava mesmo. E as visitas também. Hoje em dia tá mais difícil, eu não posso falar também, porque tem os scanners. Vai falar o nome do funcionário. Acho que daquela época foi todo mundo exonerado. Da minha época foi comprava. E aí pagava. Não, era open bar. Não. Pagava. Mas a questão é como que você faz o pagamento, pô. Não é família paga. Você me quer saber o valor. O cartão de crédito é uma curiosidade. Não, porque você acha que veio o quê? A maquininha? Claro, não tem. Você é de iFood? Não tinha Pix, né? Mas na época colocava os funcionários em contato com as famílias e também as famílias em contato com os parentes de outros presos que estavam. Era assim que funcionava, né? Ô Sander, você sabe o que eu acho mais legal que você falou aqui? Que é esse, que eu acho que, as empresas deviam investir um pouco nisso. Que tá todo mundo falando agora, o Tarcísio tá lá, falou que vai mexer na Cracolândia, que é complicado mexer lá. Porque aquele fluxo tem venda de droga ali, aquilo lá é difícil resolver.
mas eu acho que é a prevenção. São essas palestras nas escolas. Sim. Pegar um patrocínio aí, né? Fazer um negócio, pegar uma galera. É aquilo que você falou, não adianta o delegado. Não, eu vou lá. Tem que ser o fazer uma. Essa campanha aqui durou anos. Olha só, é isso aí. Durou anos essa campanha. Então eu acho isso bacana. Acho que, pô, isso aí é um negócio que. E você faz palestra? Me chame, tenho feito, cara. E é uma coisa que tem sido muito, muito importante pra mim. Porque além de eu me sentir assim, foi muito difícil mesmo, velho, parar. 4 internações, mas o pior é que assim, interna e sai e volta a usar. Eu só descobri o que eu tinha que fazer pra conseguir ficar limpo, tem que abandonar e mudar tudo, velho. É muito difícil. Eu não tenho mais. É como se eu fosse um diabético, entendeu? Mas eu não consigo frequentar querer, uma né? balada. Exatamente. Precisar, você vai entrar na Cracolândia, todo mundo precisa. Só que a questão não é quem precisa. Consegue quem quer. Quem quer consegue. É difícil, velho, mas tem que mudar tudo. Por exemplo, eu não posso beber, velho. Se eu comer um bombonzinho de licor, mano, eu viro o diabo, eu viro o demônio. É eterno, né, o negócio. Não tem fim, não tem fim. Infelizmente, assim, não é todo mundo que tem esse problema. A questão é, o que eu procuro falar nessas palestras, pra molecada ter cuidado, porque não dá pra saber se você tem uma predisposição à adicção. Não dá, não existe um exame. Cara, eu já cheguei a usar droga chorando. E esse negócio... não quero, mas eu não consigo. É horrível. E esse negócio em mídia é muito romantizado. Exatamente. Nas redes sociais, TikTok, inclusive pros mais jovens. É romantizado. Você falou do TikTok. Deixa eu falar. Ele é romantizado. Eu queria até aproveitar que o Calma falou do TikTok. Eu não tinha TikTok até pouco tempo, fiz um. E aí eu comecei a ver, cara, as pessoas falando do Zolpidem. É um remédio, né? Que é um hipnótico, indutor de sono. Dormir, né? É um avanço da medicina e tal. E assim, aí eu comecei a ver, tá rolando uma tal epidemia Z. Bicho, e as pessoas falando e curtindo e tal, estão tomando recreativamente, porque dá uma brisa, e se você não dorme, dá uma brisa. E as pessoas estão... Cara, vocês não têm ideia do quanto eu me fodi. A minha dependência química piorou quando eu descobri o Zolpidem. Eu não tô endemonizando o remédio, nem quem... Sim. Eu tô falando para as pessoas que tomam como eu tomava. O vício vai substituir o outro. Quem toma sob a prescrição, toma certinho, beleza, não tô falando com você, tô falando com você que tomava igual a mim. Eu cheguei a tomar 60 comprimidos, não para morrer, porque chegou uma hora que ele perde o efeito muito rápido. E aí mas você começa a tomar. De sono? Ele é indutor de sono, eu não dormia mais. Eu acordava e tomava. Se eu não me engano, é. Você apaga rápido com o remédio. Apaga rápido, só que ele é feito pra tomar um curto prazo de tempo, pra regular o sono. Senão vicia, né? Vicia e perde o efeito. Então, eu acordava e tomava 3 pra me sentir bem. Caramba. E é importante você falar isso, que a molecada tá tomando remédio pra concentrar, né? Então, tem esses remédios tem aí. esses, tem a Ritalina pra concentrar. Não, remédio é uma festa. Eu virei um pra acordar, outro pra dormir. Eu cheguei a ter 3 convulsões em um dia, por causa do remédio. Junto com tudo que eu fazia. Eu não tô falando que eu era um santo, mas eu tô falando... E aí, sabe o que me chamou a atenção? Aí eu fiz um vídeo lá no TikTok, eu não tenho nem 10 mil seguidores no TikTok. Aí eu fiz um vídeo falando da minha experiência, galera, vocês estão falando aí, achando que é brincadeira? Falei minha experiência. Cara, vocês não... Eu achei que só eu era o débil mental que tomava 60 comprimidos. As pessoas estão me procurando desesperada no WhatsApp, no Instagram, e falando, Sander, eu tô tomando 30. E pessoas que não usam com outras drogas. Uma dentista me procurou desesperada. Falou, eu não consigo tomar menos de 30 comprimidos num dia. Meu Deus do céu. O que eu faço? Eu falei, olha, eu precisei internar, foi a droga mais difícil. O Zolpidem foi a droga mais difícil pra eu largar, velho. E tem esse lance da aceitação, porque, por exemplo... Eu converso hoje com ele. Agora o Fausto tem a galã. Olha aí, galera, 7h37. Bora a pergunta. Esse lance de aceitação, porque você falou, moça dentista, toma 30, e você fala de internação. Isso. Só que não é crack. Aí fala assim, eu tô tomando um remédio que é prescrição. Exato. Como que rola esse lance da aceitação da pessoa até o ponto de se internar por causa disso? O primeiro passo, né? Assim, cara, eu só consegui enxergar que eu tinha um problema, e assim, pra eu me curar não, né? Pra eu viver limpo, eu tinha que primeiro me render, falar, mano, não tem como, então eu tenho que internar, porque eu não conseguia ficar na rua,
sem droga, ou sem Zolpidem, ou sem álcool, alguma coisa. Aí eu me internei e quando eu saí, eu descobri um grupo, que eu descobri os 12 Passos, tá? Que assim, cara, eu frequento reuniões todos os dias, velho, eu não estou só limpo, eu estou em recuperação, porque a gente Entendi. Você vai na reunião, onde é que você vai, né? Eu vou em alguns bairros, eu vou em Santana, eu vou na Moca. Isso é importante, né? É importante. A gente tem algumas tradições que a gente segue lá para manter o anonimato, né, da Irmandade, mas não é secreto, é apenas um anônimo a manter o anonimato das pessoas que frequentam, Pra não né? expor. Mas os 12 Passos é o que me salva, entendeu? Que me mantém limpo. E assim, a coisa da aceitação é muito importante, porque é isso que você falou, sabe? Eu conheci os 12 Passos. Se eu tivesse ido lá atrás, quando eu conheci logo que eu saí da cadeia. Mas eu fui lá na reunião e falei, mas eu não sou nóia, velho. Eu nunca roubei pra comprar droga. Eu nunca Usava recreativo. Eu não sou igual a esses caras e não dei bola. Aí o que aconteceu? Eu fui virando tudo aquilo que eu tinha ouvido aqueles caras falar. A gente costuma falar que é a doença do ainda. A doença da adicção, da dependência química, ela não só é a doença da subtração, porque ela só te tira, velho. Você conhece alguém que ganhou alguma coisa usando droga, vai velho? perdendo, vendendo. E esses remédios, esses opioides aí também, esses que os caras... Isso aí... Principalmente nos Estados Unidos, já estão fazendo aqui. É uma tristeza nos Estados Unidos. Cara, assim, você vê aqueles caras, porque depois o cara ele vai aplicar que é mais barato, que ele vai na heroína. Exatamente. Porque é a mesma... Sim. É complicado esse negócio. Mas é o que devia mesmo fazer prevenção, uma campanha, as empresas, nas escolas, né? Isso aí que seria importante. Não tem, né? Tem nas escolas? Tem com o Sander, chama o Sander. Não tem mais, né? Dá o Instagram dele pra ele fazer palestra, pô. Proerd. O leãozinho do Proerd. Não, mas não tem em toda escola. Hã? Policial? Não, mas policial o cara não gosta. Tem que ser os caras que já usaram, que tem a linguagem. Eu levo até música, velho. Eu conto a minha história contando. O leãozinho do Proerd. Bem feito. Proerd aí, ó. Olha lá, Proerd. Qual que é a tua válvula de escape? O que é Proerd, Delari? Sim. Ele vai falar do Proerd. Você sabe a música? Vai, atenção, musiquinha do Proerd. Vai lá, Dedê. Proerd é o programa. Proerd a solução. Esse tá limpo. Lutando contra as drogas. Ensinando a dizer não. Policial Meirelles que fez comigo. Programa educacional. Maurício Meirelles. Encontra ele na sexta-feira pra você ver. Programa educacional de resistência às drogas e à violência. Mas só uma pergunta sobre válvula de escape, porque tem medicação, caramba. O que te livrou das drogas, assim, de hábitos? Música? Qual que é a parada que te faz bem? Então, cara, isso é muito importante, porque tem que mudar tudo. Quando é um cara que é assim, chegou numa adicção severa, igual a mim, tem que mudar tudo. Que a droga te dá prazer, dopamina. Aí assim, o mais difícil no começo, eu não podia ir num bar, eu não vou mais, assim, mudei o ritmo, né? Eu passei a tocar, ao invés de tocar à noite, eu passei a fazer show em teatro, aí comecei a fazer as palestras, né? E assim, tem que mudar tudo, velho. Assim, aí eu abri na pandemia... O que aconteceu? Me ajudou muito a minha esposa, cara. A minha esposa eu conheci, ela é muito louca essa história. Eu conheci, ela era fã do Twister, mas ela não era uma fã, assim... Pô, ela alucinada. Não, ela ganhava umas promoções, ela foi pro Caribe com o Twister. A gente fez um cruzeiro no Caribe. Aí a gente se conheceu lá e, assim, hoje eu tô casado. Tô falando dela porque ela foi fundamental pra mim. Na pandemia, eu tava tentando largar, eu tava namorando ela, né? E ela caretaça e eu loucão, né, meu? E ela sempre trabalhando muito. Então, o que acontecia? Eu usava na semana, mas final de semana ia ficar com ela, eu me segurava e ficava limpo, né? E aí, assim, não tem mais show, pandemia, o que eu vou fazer? Ela falou, Sander, você cozinha pra cacete, meu, por que você não... Aí eu comecei a cozinhar e vender. Aí entrei pro aplicativo e tal, e vendo no... O que você vende? Eu cozinho, a minha especialidade é risotos, massas. Risotos, massas. Pode procurar lá no aplicativo, não sei se você tem que falar, melhor não falar. Porque... Não, pode falar. Pode falar. Tá no iFood, meu. Meca Gourmet. Meca Gourmet com dois Cs. Meca com 2 Cs.
Mas assim, o que é interessante, cara, tem gente que me procura no Instagram. Aliás, eu espero que não dê mais, né? Não dê conta, porque eu que vendo meus livros. Se você vai comprar no Mercado Livre, sou eu que vendo. Você que entrega. Eu que entrego, só não entrego. Eu vou no correio. No Instagram, a pessoa me procura e tal, e é tudo direto comigo. E tem muito. É legal que tem gente que vem hoje em mim que não conhecia o Twister, que veio através da minha história, teve empatia e tal. Pô, eu quero seu livro, blá, blá, blá. Ah, onde você mora? Ah, eu moro na Moca. Pô, então aproveita e leva um risoto, né? Entendeu? Vem da casada. Então, vem da casada. Então. E aí, só, desculpa, eu prolonguei, mas falando a cozinha, a família, minha filha que nasceu 6 meses, tudo isso. Cara, e assim, hoje eu tenho uma filha, ser um pai, dormir todos os dias com ela, nunca dormi um dia longe da minha filha. Pra mim, que era um cara que achei que ia morrer, velho. Eu achei que ia morrer porque, assim, eu queria morrer, na verdade. Nunca tentei suicídio, mas eu usava com força porque eu achava que não tinha mais jeito. É assim, mas tem jeito, cara. Eu não acreditava em mim e usava pra morrer. Tipo, tomara que morra logo, né? O melhor é o cara não entrar, né? Exatamente. Isso que é o negócio. Porque a gente não sabe. Não sabe se você vai conseguir. Tem gente que usa. Tem gente que usa no Réveillon. Exato. Agora essa mudança de hábito sua teve que mudar de amizade também, porque teve. Não tem aqueles caras que chegam assim, ô Sander, toma só um shopping, larga a mão. Pô, seu shopping não vai te... Tive que mudar tudo, velho. Tive que mudar tudo. Aí, assim, no começo era difícil, né? Porque, eu gosto tanto daquele cara, mas eu já sei. Às vezes o cara nem oferece, mas já usei tudo. Quem é macaco velho, vê o cara de longe já sabe aquele lá voltando, mordendo, né? E dá vontade, velho. Agora eu não tenho mais vontade. Mas no começo, principalmente, né? E aí é isso, foi moldando, né, cara? Eu achava que o mais difícil pra mim, no começo, era isso. Tipo, mas como que eu não vou na noite? Eu não posso ir no bar, velho? Como? Eu toco, meu. Mas não posso. Cara, e é maravilhoso. Minha vida tá maravilhosa, velho. Tô com 32 quilos a mais só na barriga. Né? Risoto pra cacete. E assim, outra coisa que não tenho como não deixar que me salva é a psicanálise. Eu faço muita terapia. Mas é diferente. Pra ficar limpo, não é a psicanálise, não é a terapia, não. Tem que ter, acho que todo mundo. Eu tô estudando psicanálise, inclusive, tem que fazer, porque se eu quiser me formar, eu preciso fazer. Mas você acha que o sucesso que você fez na época também é punk, né? Eu acho, né? Quando você faz aquele... vocês foram um mega sucesso. Foi, não só no Brasil, foi México, Estados Unidos, muito novo, porque né, todos esses caras, assim, tipo Justin Bieber, todos esses caras fizeram sucesso nesse período. É punk. Pega a Amy Winehouse, 27 anos, o Kurt Cobain, todo mundo morreu com 27. Você pegar todos esses... Era meu sonho morrer com 27. Era meu sonho, não, sério. Não com meu sonho, tô brincando, mas eu achava que eu ia moco também com os 27. Eu não tenho jeito, não. Eu vou usar com força, morrer louco. Mas tive umas 3 overdoses. Caramba. Teve ali, né, situações trágicas, porque assim, pior do que eu passei. Tá tudo no livro. Tá tudo no livro, tudo no fazer uma série, cara, um filme também. Eu queria muito, velho. Queria muito. Sensacional. Queria muito. Ô, Sander, e nessa parte artística, você tem alguma lembrança positiva da tua carreira artística? Porque desde o começo já foi tenso. Sim, não, tenho, cara. Com o Twister a gente subiu no palco tocamos em festival de Acapulco, no mesmo palco do Rod Stewart, velho. Caraca. A gente teve uns rolês, assim, incríveis. Tocamos no Estádio Azteca. Assim, a produção do disco, do Twister, é uma super produção. Quem gravou, assim, era baterista do Michael Jackson. Caramba. Guitarrista da Madonna. Foi um puto investimento. Foi um puto investimento. Foi Abril, né? Inclusive foi Abril, o Marco Mainardi O Mainardi. Vou passar aqui pra vocês. O Instagram é o Sander, do ídolo. Esse grande ídolo. É Sander Meca com 2 Cs. Isso. Ele tem também o Meca Gourmet. Olha aí, ó. Que faz lá, que tem o rango dele. Risoto fantástico. Que tá lá no iFood e tal. E tem os livros. É porque eu tô aqui, sou eu que dou conta de tudo. Não tem quem cozinha, pô. Do quê? O iFood tá desligado, é que eu tô aqui. Olha, filé de tilápia, molho de maracujá, mano. Ó o gordão. Esse vende bem, vende bem. Entrega na Zona Norte lá. Eu sou da Zona Norte. Frete grátis, Morgado. Aí sim, eu vou grátis. Emílio Velho do STF. Não. Deixa eu passar as redes. É o seguinte. O Sander tá no Instagram, Sander Meca com 2 Cs.
O Twitter dele é Sander Meca, mas eu acho que provavelmente você deve estar mais no... É, o Twitter até tem, mas não sei mexer nele, não. É, Twitter é uma merda. Vamos uma treta agora. Eu tô no Instagram Sander Meca, o Meca Gourmet também, e o TikTok é Sander Meca. Tá, e os livros também estão aí nesse endereço, se você quiser. A história dele é muito impactante, a história dele. Moleque fez sucesso, jovem, teve problema com o empresário. A história dele é punk. Até foi bom a gente não contar que a sua história, e é legal ver você que você Eu tô também muito feliz, que obrigado. conte com a gente se Obrigado, precisar Emílio. aqui Exato. fazer essa Boa. campanha. Eu Obrigado acho mesmo, muito de coração. importante, Adorei. bacana Obrigado. Valeu, fazer a moço. prevenção da molecada. No programa de hoje, o maior psiquiatra forense do Brasil. É loucura moral, é a psicopatia, a sociopatia, a condutopatia. Aí tá querendo me tirar como maluco? Cadê seus estudos? O cara que manja muito da história da medicina nacional. Autor de vários livros que guiam a psiquiatria até hoje. Você tem a loucura de um lado, a normalidade do outro, e nessa entre a loucura e a normalidade, você tem a zona fronteiriça. O grande doutor Guido Palomba. E com ele, o procurador de justiça e comentarista Fernando Capês. Olha o Capês aí, fala Capês. Tudo bem? Capês e seus convidados. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Capês convida. Capês convida. Professor aí não é fraco não, Não. hein? Doutor Guido Olha, sempre... E ele vai tratar de um tema Qual que é o tema? urgente. Qual é o tema? Isso, muito Todos importante. os loucos perigosos internados no manicômio judiciário vão pra rua. Eita! Num breve espaço de tempo. Nós vamos comentar, inclusive, alguns. Chico Picadinho, Bandido da Luz Vermelha, Pedrinho Matador e outros. A primeira pergunta que eu queria endereçar para ele explicar para o seu público aqui. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, assinou uma resolução acabando com todas as medidas de segurança de internação. Com isso, quem está internado praticou um homicídio, um estupro, maníaco do parque, vão sair de onde estão internados e vão ser tratados em consultórios. Primeira pergunta, Emílio, que eu acho que o professor Guido Palomba, quando eu fiz meu primeiro júri, há 36 anos atrás, ele já era psiquiatra forense. A pergunta que eu faço, qual é a consequência disso na prática? Onde vão ser tratados criminosos violentos, praticaram homicídios, estupros, crimes gravíssimos, que estão internados em locais de segurança máxima, vão pra rua? Queria ouvir o professor. Boa tarde, eu quero cumprimentar vocês, Fala só mais perto. Cumprimentar você, Emílio, todos os que estão Obrigado, presentes, professor. meu querido amigo Fernando Capês, de quem eu sou um grande admirador há muitos anos. Mas você faz uma pergunta, Capês, então eu vou ser cáustico. Hoje eu serei cáustico com isso que está acontecendo, porque é uma excrescência, é uma resolução que é uma excrescência, a 487, na minha concepção, ela jamais vai poder vingar, porque é uma excrescência jurídica em todos os sentidos. Então eu vou ser cáustico a responder a sua pergunta, para onde vão esses indivíduos, esses criminosos, portadores de periculosidade, de alta periculosidade social, com essa resolução. Eu não sei para onde eles vão, mas eles deveriam ir para casa de quem assinou, de quem fez, de quem inventou essa excrescência. Desculpe começar assim. Boa. Bem direto. Ô, doutor, eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. Até onde a psiquiatria analisa a doença e a interpretação do crime? Tipo, porque hoje tem muita narrativa que fala que alguns criminosos, algumas questões são doença. Até quando, até onde a ciência explica isso? A sua pergunta é excelente. Onde ia fazer? Parabéns. É excelente. Leu do roteiro. A pessoa que comete um crime e é normal mentalmente, ela tem capacidade, essa pessoa normal, que é uma pessoa, é um criminoso comum. Ele tem capacidade de entender aquilo que ele está fazendo e capacidade de não fazer se quiser, ou seja, de se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, é uma explicação psicológica. O que é uma explicação psicológica? Todas as vezes que eu posso entender psicologicamente um crime, esse crime é praticado por uma pessoa normal mentalmente. O que é compreensão psicológica? Por exemplo,
Eu estou sem dinheiro, eu pego, bato a carteira de alguém. Esse indivíduo vai me delatar, o que eu faço? Eu mato ele para queimar arquivo. Eu preciso sair com a namorada, estou sem dinheiro, então eu pratico um furto ou faço um estelionato, etc. Todos esses atos, embora condenáveis jurídica e moralmente, eles são compreensíveis do ponto de vista psicológico. Agora, o crime praticado pelo doente mental, pelo louco, é um crime sem explicação psicológica. Por exemplo, eu gosto de citar os clássicos. Um dos clássicos é aquele estudante de medicina que comprou uma metralhadora, entrou no cinema e descarregou a metralhadora. Shopping Morumbi. Não reivindicou nada, não roubou nada, não fez nenhum discurso e ainda foi preso com a metralhadora carregada. Ou seja, se nós não dermos uma pitada de anormalidade, nós não vamos entender esse ato. Eu vou dar mais um exemplo, depois eu paro. Recentemente, cerca de 3 meses, um indivíduo entrou numa creche em Santa Catarina, salvo engano, matou 4 crianças com machadinha, pulou o muro outra vez e se entregou para a polícia. Então, esses crimes praticados por doentes mentais são todos bizarros. Então, quando você estiver diante de um crime bizarro, não tenha dúvida que esse crime foi praticado por um doente mental. Muito bom. Agora, doutor, essa questão assim, de que muita gente comete crime e já joga a culpa na loucura. Fala, não, eu tava doido, eu tava num surto. Remédio. Coloca, que nem o Sam, às vezes não toma, ele fala, não, é que eu tomei 70%. Mas assim, como que a justiça faz pra saber diferenciar o que é loucura mesmo? Porque o cara, pra sair da prisão, fala, não, eu tava doido, eu tava maluco. Como que faz isso aí? Sua pergunta é muito boa. Olha. Seria uma simulação de loucura para tentar escapar de uma pena e pegar uma medida de segurança ou um tratamento. Isso não existe em psiquiatria forense. Para um psiquiatra forense, até com pouca formação, não muito tempo de especialização, ele logo vai descobrir que é uma simulação. Porque a simulação, ela é impossível diante de um especialista. Por que é impossível? Você pode até simular, por exemplo, alucinações e delírios. Eu estou me sentindo perseguido, né? Eu estou escutando vozes. E você conversar com o médico. Mas o corpo fala. O corpo, ele não simula. Não adianta mentir, né? Não adianta. Falar que é esquizofrênico. O olhar, né? Pelo olhar. O esquizofrênico, nesse caso, ele tem um olhar de lado, de soslaio. E assim por diante. Então, todas as doenças mentais, elas são um conjunto de sinais e de sintomas clínicos. E se você simula um, você não simula o outro, nem o outro, nem o outro, e não consegue. E dá pra derrubar, então, não dá pra... Na hora. E, doutor, você acredita na recuperação psicológica de um criminoso? Pode citar, sei lá, Suzane von Richthofen, casos mais famosos. Você acha que o cara consegue ter um tratamento psicológico e não ser mais um criminoso? Nesses casos de crimes hediondos praticados por doentes mentais, não há recuperação. Quem disser que recupera não conhece a psiquiatria forense. Por quê? É inato. A doença mental não é algo que é adquirido por uma vivência dolorosa, por um trauma, etc. Isso não existe. Quando você tem um trauma, uma vivência dolorosa, você pode ser um revoltado na vida, um neurótico, mas você não vai ser uma pessoa sem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo. Você não vai delirar e não vai alucinar. Esses que são assim, eles nascem, se desenvolvem e morrem assim. Certo. E se eles praticam um delito, passou de uma determinada... vamos chamar uma faixa, ele não volta mais atrás. Mas Guido, tem um médico que eu fiz, é isso que eu até brincando, porque eu fiz um teste genético, e o médico falou assim, você tem o gene do psicopata, só que nem legal se avisar, gente. Ninguém percebeu ainda. Ninguém percebeu. Foi o médico. Deixa o Guido analisar ele. Mas ele falou que esse gene existe em um total de X pessoas, mas nem sempre se desenvolve. Então ele falou, é como se fosse um gene adormecido. Psicopata adormecido. Mas, inclusive, eu não sei o nome técnico, depois posso te passar, mas ele fala que, inclusive, nos Estados Unidos, quem tem esse gene, que é uma predisposição genética à psicopatia,
pode ter a pena reduzida. Mas eu fiquei confuso porque você falou assim, ele nasce psicopata. No meu caso, o que ele fala é que eu sou normal. Olha, e a gente concluiu que esse médico não sabe nada. Não é verdade, ó. Olha, eu médico da Shopee. Mas é Rafael Knack. Rafael Knack, beijo pra ele. Carona na pergunta dele? Não, eu queria ratificar o que você falou. Não sabe nada. Isso é bobagem. Troca de médico. Por que é bobagem? Primeiro que vem de uma linha de psiquiatria norte-americana que é justamente a que matou a psiquiatria do século XXI. Ela é decadente, absolutamente decadente. Por quê? Os americanos são porque ela quer vender remédio. Entendi. Eu queria só fazer uma pergunta, Fuzil, o seguinte. Remedinho. Dentro do que o Samidana colocou, no século XIX, um médico italiano chamado Cesare Lombroso escreveu uma obra, O Homo Delinquente, tentando justificar isso que ele falou. Que dependendo do arquétipo, do esqueleto do sujeito, você pode identificar o sujeito como futuro delinquente. Fossa nasal, predileção por tatuagens, isso é ele que está falando, não sou eu. Enfim, é possível essa teoria do Lombroso tá superada realmente, como hoje até ridicularizada? Ou você vê na psiquiatria base para fazer essa afirmação? Dentro do que o Sami colocou. É excelente a sua pergunta, Capês. O Lombroso, ele foi muito difamado. Por que ele foi difamado? Ele fez uma teoria imensa, são dezenas de volumes da obra completa de Lombroso, e ele cria a figura do criminoso nato, ou seja, é aquele que nasce para delinquir. Então aí talvez tenha sido o pecado dele, porque ele bateu de frente com um padre da Igreja Católica, o Agostino Gemelli, que aliás dá o nome ao hospital do Papa, e o Agostino Gemelli dizia que todas as pessoas nascem puras. Isso não é verdade. Mas elas nascem puras, sem essa carga heredo-degenerativa. E elas se corrompem durante a vida. Não é verdade. Então ele bateu de frente, o Lombroso, com o Agostinho Gemelli e ficou um pouco difamado. A doutrina dele tem excessos? Tem. Mas tem coisas boas? Também tem. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Quando um preso, por exemplo... Você seria um cara pro Lombroso. Paciente boquinha. Eu passo um batido, qualquer exame. Bom, aquele cara do elefante, com certeza, hein? No Lombroso, ele... Quando se vai estudar, professor, uma saidinha, né, de um benefício de uma saidinha de um psicopata, de um preso, seja o que for, é só advogado e juiz ou também tem a presença de profissionais como o senhor para analisar se aquele preso ele pode sair ou não? Exame criminológico. Não tem mais. Isso é ridículo, então, não, né? Eu acho. Não tem mais? Não tem mais? Esse exame criminológico acabou. Isso não existe mais. Você peso 7 o senhor, né? E foi... era, antigamente... Falta de estrutura para fazer. Exatamente. O Capês conhece bem. É falta de dinheiro, falta de... Provavelmente. Agora... Que loucura, hein? Então quer dizer, hoje em dia... Porque antigamente tinha lá o Pinel, né? Que eles chamavam. Que era um centro onde as pessoas que não iam para o sistema, elas iam para esses... Como é que é o nome? Manicômio. O nome correto. Era manicômio judiciário. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Manicômio. Isso não vai existir mais? É isso que não vai existir mais. Eu posso explicar. Sério, doutor? Mas vai existir. Vai existir onde? Na clínica? Não, vai existir no SUS. Porque ainda que tenha sido assinada a resolução pela presidente do Conselho Superior de Magistratura, Conselho Nacional de Justiça. Por isso que eu trouxe ela aqui, porque tá para ir pra rua um monte de louco. Olha. Mas é inexequível essa resolução. Ela foi mal feita, é política das baixas, feita por pessoa que não sabe nada, que com todo respeito, Emílio, eu vou falar com todo respeito, tá certo? Viu, Capês? Me perdoa, eu vou falar com todo respeito e vou usar uma palavra no sentido etimológico, não é no sentido ofensivo. Sim, claro. É no sentido etimológico. Quem fez essa resolução foram 21 pessoas. Então, essas 21 pessoas são, no sentido etimológico sempre, são imbecis. Imbecil vem, o in é negação,
Sim. E bacillum é bastão. Toda negação, por exemplo, improvável, que não pode ser provado. Incrível, que não pode ser crível. Impossível, que não pode ser possível. E imbecilum, imbecil, é aquele que não tem o bastão, o apoio, a bengala do bom senso. Então, esta resolução não tem bom senso. E outra coisa também importante. É perigosa. E outra coisa também importante. Faz mal, prejudica os doentes mentais assassinos. Então, por exemplo, aquele Champinha tava nesse esquema aí, né? Ele vai pra rua? O Champinha, o que aconteceu? O Champinha Ele venceu o prazo porque ele fez mais de 21 anos. Ele estuprou e matou a Liana Friedenbach quando ele era menor. Isso. Muito bem. Ele está colocado para tratamento civil. Exato. Tratamento civil. Se não tem mais manicômio, protejam suas filhas. Advogado bom é rua. Bom, aí, na minha concepção, foi uma gambiarra jurídica necessária. Foi. Necessária. Foi. Porque o Champinha era para estar na rua. Quando ele completou 18 anos em um dia, era rua. Mas como ele tem altíssima periculosidade, teve essa gambiarra. Sim, ele precisa necessária. de tratamento civil, vamos deixar ele tratando para não pôr na rua, para proteger a sociedade. Interdita e interna. Eu queria que você explicasse, olhando para a câmera, o que é um psicopata? Qual é a definição? Como se identificar um psicopata? O senso moral que ele tem, o que é o psicopata? É uma boa pergunta. Eles começaram a ser descritos na história com nomes... Eles começaram a ser descritos na história com nomes interessantes e o nome revela a essência. Então, o primeiro que cunhou um nome para eles é loucura lúcida. Depois, loucura moral. Depois, psicopatas, sociopatas, condutopatas, portadores de transtorno do comportamento. Eu gosto de condutopatas, mas o que eles são? Epilético condutopático. Sim, tem esse caso. Mas o que eles são, para ficar assim, de uma forma clara, quem são esses condutopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, etc., que são nomes sinônimos? A pergunta é, quem são esses caras que vão pra rua? É isso que eu queria que você falasse. Os que vão pra rua? Os psicopatas. Os que vão para a rua são os doentes mentais e esses psicopatas fronteiriços, que eu vou definir. Antes é importante definir o que são os psicopatas. É assim, deste lado está a loucura. Tá certo? A loucura. A loucura o que é? É a ruptura com a realidade. O que é romper com a realidade? O que é a doença mental, a loucura? Rompe com a realidade. O que é a realidade? A realidade é essa. Uma caneca com água é uma caneca com água, um microfone é um microfone, uma mesa é uma mesa. E para o doente mental, para o louco, isso tem outras características, outras significações. O drogado alega isso. Por exemplo, esta caneca aqui tem veneno e foi colocado para me prejudicar. Este microfone tem um chip para ler as minhas ideias. Entendi. Então, esta é a minha verdade. Eu rompi com a realidade. E cria a sua. E eu vivo a minha como se fosse a realidade. Loucos são os outros. Perfeito. E eu tô tão convencido que o Capês fala, olha, o Emílio não pôs veneno na sua caneca. Eu falo, vocês estão mancomunados. Sim. A realidade é minha. Então, isso é o doente mental, o louco propriamente dito. Agora, tem a velha lei que diz que a natureza não dá saltos. Eu vou agora falar do psicopata. A natureza não dá saltos, tá certo? Então, quando termina o exemplo que eu mais gosto, a noite, não é exatamente nesse momento que começa o dia. O dia vai começar mais para frente. Da mesma forma que quando termina a doença mental, não é aqui, nessa linha, que começa a normalidade mental. A normalidade mental vai começar lá para frente. E quem são os habitantes psiquiátricos dessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade mental? São os psicopatas, são os condutopatas. Ou seja, não são nem loucos e nem normais. Então agora eu vou adiantar uma pergunta. Eles se arrependem? Não. Matou o pai, matou a mãe, o psicopata se arrepende e fala, o que eu fui fazer? Ou não? Então, ou ele não tem senso moral? Como ficaria? Ele tem a noção da realidade que o senhor explicou? Vamos lá. Qual é a diferença? A pergunta seria essa. Qual é a diferença entre um psicopata e um doente mental? E qual a diferença entre um psicopata e um normal mentalmente? Sim. Já que ele é um fronteiriço. Né? Então, a
diferença com o doente mental é que ele não rompe com a realidade. A realidade do psicopata é a realidade de todos. Um copo é um copo, um microfone é um microfone, etc. Meu pai é meu pai, minha mãe é minha mãe, essa criança é uma criança. Eu sei o que eu tô fazendo. Então vamos lá. E qual a diferença? Essa talvez seja a mais importante. Qual a diferença entre esse fronteiriço psicopata, que eu chamo de condutopatas, porque o distúrbio está na conduta, e o normal mentalmente? O que ele difere do normal? Então é o que o condutopata, ele não tem que o normal tem. O condutopata, psicopata, ele não tem sentimentos superiores de piedade, de compaixão, de altruísmo. Isso ele não tem. Sentimento de culpa. Que aí, o que acontece dele não ter... Mas isso não é na infância que ele perde? Quando ele é... Não, ele nasce, se desenvolve e morre. Não tem jeito. Ele nasceu assim. É defeito... Defeito de fábrica. Defeito de fábrica. Guerezinho. O Gueré quer fazer uma. Você pôs veneno no meu... Fica tranquilo, professor. E o que você está falando é interessantíssimo mesmo, mas a gente está vendo também jovens entrando em colégio, né, e cometendo assassinatos. Isso daí é o quê? É um gatilho, é um problema mental? Como é que você analisa? Por que está acontecendo mais com jovens? Está um nível epidêmico os suicídios hoje e também isso que o Dani falou, dos homicídios praticados. Por que o jovem está... são as redes sociais, o mundo de hoje, como você identificaria isso? As redes sociais, claro que elas contribuem, não no sentido de criar, mas no sentido de desencadear. Então, por exemplo, pessoas que têm predisposição, ou seja, potência para um determinado ato, vem um fator desencadeante e põe aquela potência em ato. E ele pega e pratica. E talvez se ele não tivesse esse fator desencadeante, ele não colocaria em ato. Então isso não aconteceria. Mas eu volto a insistir, Capês, cada caso é um caso que precisa ser visto na sua individualidade. O aumento se dá por uma série de motivos. Ele não é só aquele outro. Tem as redes sociais, tem esse tratamento errado que se dá aos jovens que ficam deprimidos, que depressão é algo absolutamente natural na vida de todo mundo. Sim. Depressão é uma reação natural e normal a alguma vivência que não gostou. Mas o próprio organismo, ele se incumbe de pôr no lugar. Mas é o caso que eu tô falando é do... Desculpa, Emílio, mas é do videogame, na verdade, que os caras fizeram comparação, né? É uma comparação completamente errada. Fala que o videogame estimula a violência. Influencia, e por isso a criança vai lá, entra com uma faca e mata todo mundo num colégio, que acontece nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil também. Veja, eu insisto no seguinte ponto. Não são as pessoas que estão assistindo ou jogando os jogos eletrônicos que vão para o delito. Agora, aqueles que têm potência, que iriam de qualquer maneira, com jogo ou sem jogo, talvez não fosse para esse tipo de delito. Porque diz que o cão sonha com o pão, o pescador com o peixe. Sim. Então ele está jogando, ele vai pegar... Assimilar aquilo ali. Aquilo do jogo. Mas não é que o jogo em si levou ele já nasceu com aquilo. Predisposição, né? É a predisposição e o fator que desencadeia aquela predisposição. E por que ele vai para a escola, para isso, para aquilo? Aí o cão sonha com o pão, o pescador com o peixe. Doutor, eu queria perguntar sobre a questão da pedofilia. Pedofilia é uma doença mental ou é uma depravação? Excelente a sua pergunta. Sua pergunta é excelente. Guardou, mas veio na hora certa. Pedofilia. A melhor pedofilia não é um diagnóstico que se dá. A pedofilia é um sintoma de alguma degeneração. Eu vou explicar melhor. Você tem, por exemplo, a dor de cabeça. Então você tem dor de cabeça porque está de ressaca, porque bateu a cabeça, porque teve um acidente vascular cerebral, porque está com gripe. Tá certo? Mas se você não tiver gripe, ressaca, bateu a cabeça, etc., você não vai ter dor de cabeça. E a pedofilia é igual. Você tem que ter uma patologia de base para ter pedofilia. E quais são as principais? Alcoolismo, toxicomania, personalidade psicopática, o condutopata que nós estávamos falando, alguns casos de doenças da velhice, e assim por diante. Mas se você não tiver essas
uma dessas patologias, você não vai ter pedofilia. E como que você descobre, então, o pedófilo? Você tem uma acusação, às vezes a acusação pode até ser falsa, mas você examinando, se ele não tiver uma patologia de base, isso, aquilo ou aquele outro, ele não pode ter pedofilia. Um trauma infantil seria essa patologia Trauma também, infantil não. Porque o trauma infantil, ele não tem força de causar, de criar pessoas deformadas dessa natureza. Pode criar até uma pessoa que seja contrária. Vai levantar bandeira contra a pedofilia, mas não vai ser pedófilo como uma vingança. Ele vai ser um revoltado de ter passado por aquilo. Vai se vingar, né? Vai ser um atuante para não acontecer. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas claras, distintas e adequadas. E você sempre dando uma aula clara. Sim, muito bom. E inteligente. Doutor Guido Palomba está no Instagram, tá aí para você, ó. Doutor Guido Palomba, para você seguir, acompanhar o trabalho dele, perito em psiquiatria forense. E o Fernando Capês, que é aqui da programação da Jovem Pan. Vambora? Vamos? Sair na palma. Vamos sair na palma? Tchau, pessoal. Até amanhã. Obrigado. Quer encerrar o programa? Agora Vai, então encerra. Gordo Show. Vai, Gordo Show. Vai, encerra. Tchau, pessoal. Amanhã estamos de volta aqui. Horário de Brasília. O Pânico pra você e pra todo mundo. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau. Tudo de bom. Não tem a trilha. Não tem trilha. Mas já terminou? Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. É o carro que lá vem pedrada. Devemos se fudendo, mas não há piada. Oferecimento Avan, tudo num só lugar. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.